Saudações. Fausto, tudo bom, cara? Bom, e aí, como que você tá? Tô bem demais, a semana foi muito boa, como eu disse. Cara, eu Muita tô coisa boa acontecendo e me ansioso. deixou até tranquilo. Eu tô ansioso pelas boas notícias que você falou que tem, porque tô precisando. Claro, só desgrita toda semana, né? Uma trégua. Primeiro eu queria pedir perdão ao pessoal se minha voz estiver diferente, porque eu acordei com uma gripe bizarra ontem, ainda não passou. Mas de produção, do que a gente tem pra hoje, muito do que a gente falou na semana passada, pra gente prestar atenção. Lembra que eu falei sobre acordos de paz vindo de Aham. Brasil e de China? Então a gente vai falar bastante sobre isso, porque a reação da Rússia, principalmente, me deixou muito, muito tranquilo que nada vai acontecer no curto prazo. Hum, É, deixa eu pegar minhas anotações aqui. Eu fiz um mapa mental que legal. para passar essa coisas para você. Eu tava empolgado escrevendo sobre isso ontem à noite, cara. Que bacana. Ah, sim, também. Muito legal a produção de conteúdo do seu canal, fiquei muito. Eu sinto que a gente riscou muita coisa, sabe? Muita coisa que eu ia falar, você falou em 1 hora de vídeo aí, tá Onde? mais do que Quando? pago. Ah, A questão do Lula com os combustíveis, teve outra coisa também da Coreia do Norte, aquele post bizarro lá que eu te mandei, eu vi que você fez um vídeo sobre. e eu ando meio tóxico porque eu tô tentando salvar o Juninho e eu vou conseguir. E eu vou ver o cara crescendo. Eu tenho até isso daqui pra compartilhar com vocês. Quem tá acompanhando os vídeos que eu tô fazendo sobre a China, porque eu comecei agora, né? Aham. Meu chinês ele ainda não é bom para fazer o conteúdo que eu quero começar a fazer, mas engatinhando já dá, não dá para fazer volume, porque tipo um vídeo desse me leva 3 horas de estudo. Mas aí eu compartilhei a história de uma menina que está na indústria de jogos, está perdendo vaga para inteligência artificial. E assim, um post completamente desolado, negativo, reclamando de todas as empresas. E desses 19, eu não sei exatamente quanto tempo leva o vídeo dela, mas em um vídeo completamente negativo, de ponta a ponta, ela fala, mas vai saber, né? De repente eu consigo um emprego do nada e aí tudo que eu tô falando aqui se anula e se desfaz. E aí, tipo, na mesma semana a menina arrumou um emprego e fez um outro vídeo com um semblante completamente diferente, dizendo que tá de volta ao mercado e tá na expectativa, claro, insegurança que todo mundo tem. E Uhum. isso me fez muito pensar no Juninho, que, tipo, essa amargura, esse ressentimento que é facilmente manipulável por um monte de canais que vivem disso hoje, de repente pode ser solucionado com uma simples colocação no mercado e com um simples emprego que pague as suas contas. De repente você volta pro jogo e aí você vê o mundo completamente diferente e aí começa a pensar em como melhorar o mundo por outras formas que não destruem tudo. Sim. E, e depois eu vou até fazer uns vídeos para ele, contando um pouco da minha história também e o quanto que a China faz com o chinês. Você pode fazer com você mesmo por um tempo, tendo claramente um objetivo de onde você está indo e onde você quer chegar. Isso daí vem em breve. Maravilha. Eu acho que ele vai tomar um baque quando ele ficar feliz que conseguiu uma oportunidade, ele tiver estabilizado na vida. E ele descobriu o quanto o Estado toma dele de imposto e descobriu o que é que o Estado está fazendo com essa grana. Uhum, uhum. Aí, quando ele se aprofundar nesse conhecimento, ele vai descobrir que talvez seja uma péssima ideia. Mas, enfim, não estou dizendo que ele vai virar ANCAP, que ele vai virar libertário, nada disso. Mas que, só para sair dessa visão inocente de que o Estado é a solução para tanta coisa que os comunistas falam, né? Então, que muita gente Sim. recebe do Estado para isso. Meu Deus, cara, aquele negócio da Coreia. Podia A ficar. propaganda do Estado faz parte muito. Sim, Esse investimento aí tem método e copiado até dos Estados Unidos, por incrível sim, que pareça. sim. Os Estados Unidos faz exatamente o que a Coreia do Norte faz para espalhar a ideia de que o sistema político deles é superior aos demais. A diferença é que ao invés daquelas dancinhas brega com aquele monte de soldado subnutrido, você tem
É Hollywood. É. E Hollywood. Ou seja, a gente paga a propaganda americana com os ingressos, com o serviço de streaming que a gente assina. Basicamente, a gente patrocina a lavagem cerebral americana através de Hollywood. E como a Coreia do Norte ela não tem tanta grana assim, fica só aquelas dancinhas, aqueles desfiles mesmo. Sim. Você chegou a mostrar pra ele o vídeo que eu mandei do aquele que é só mais um parlamentar na Coreia do Norte? Cara, não tive Aquele tempo de vídeo é falar com ele. interessante. Sim, muito bom. Beleza, vamos entrar no assunto então. Sim. Cara, eu não sei se você chegou a ouvir, mas aqui no Brasil nós estamos sendo atacados por toda a comunidade internacional ocidental. Porque a gente tá deixando navio iraniano atracar e porque a gente não tá mandando munição pros caras. Isso, porque o Irã é uma ditadura sanguinária e a gente sabe, não tô negando que o Irã não é uma ditadura, a gente já falou bastante mal do Irã aqui. Só que o Irã é uma ditadura xiita não alinhada aos valores ocidentais. Os valores não, né? Não alinhada economicamente ao Ocidente. Porque aos valores, muitas outras ditaduras não são alinhadas e estão... não tem nenhum problema em receber apoio e negociar, manter relações com o Ocidente. A Arábia Saudita, que eu diga que está ali do lado. É a mesma coisa, praticamente. Então... tem uma que está me incomodando e outra não, né? A única que está me incomodando é o apoio de Lula à Nicarágua, porque ele se nega a dizer que a Nicarágua é uma ditadura e que a ONU quer encher o saco da Nicarágua lá, impor mais sanções, sei lá, talvez fazer o que fizeram com o Panamá, tentar sequestrar o presidente, fazer um julgamento. Eu não sei o que é que os Estados Unidos estão planejando para o Panamá. Eu sei que eles pediram o aval de todos os países na ONU, e lembrando que quem controla a ONU, sem contar o Conselho de Segurança, quem controla é o Ocidente. Então, basicamente, eles pediram um aval, mais uma confirmação de que o Brasil estaria alinhado aos valores ocidentais. E dessa vez o Lula falou que não. Ele saiu, ao não votar por essa atitude da ONU, ele está declarando que a Nicarágua não é uma ditadura e tem que ser respeitada. Então, esse apoio me deixa incomodado porque o Brasil não ganha nada. Pensando pragmaticamente, institucionalmente, o Brasil não ganha nada, a não ser que a mensagem que ele passa é que ele está preocupado com a base eleitoral aqui no Brasil, entendeu? Ele está só batendo continência pra base aqui. Dependendo a Nicarágua. Puramente isso mesmo? Cara, eu acho que porque eu não vejo outra razão. Simplesmente por isso. Não é nem pela Nicarágua em si, mas para mostrar que eles não se submetem aos Estados Unidos. Pode ser. Entendi. Porque ditadura por ditadura, assim, os Estados Unidos, a ONU, o Ocidente apoiam Hungria e sunitas, e a gente aqui apoia Irã e Rússia, mais ou menos. Porque a Rússia a gente apoia com várias ressalvas, né? A gente não trata aquilo como uma operação militar especial. A gente não faz tudo que o Putin quer também, peraí, né? Então, olha que interessante que aconteceu. Eles recusaram a nossa proposta de paz, nos tratam como anão diplomático, assim, o que eles queriam muito que a gente fosse, né? Porque o Brasil é gigante. É por isso que incomoda tanto. Estamos sendo recebidos por China e Rússia com o devido respeito. Você não precisa gostar do sistema político, eu já expliquei isso aqui diversas vezes. Outra mensagem que é importante é que a OTAN parece que nos vê como uma ameaça. Assim, mesmo que seja um futuro distante e pouco provável. Eu penso assim, eles poderiam tentar cooperar com o agronegócio brasileiro, entende? Nos puxar para a OCDE, mas eu vejo eles empurrando o Brasil e todo o nosso potencial de crescimento para o colo da China. Sim. De novo, parece que você já ouviu essa história, né? Sim. É o mesmo erro que cometeram com a Rússia. E cara, eu confesso que essa semana eu tava refletindo sobre a minha vida
Eu falei, cara, eu queria estudar russo no passado para entender o que estava acontecendo sobre a possibilidade do Putin invadir a Ucrânia. E eu queria entender aquelas entrevistas para ler, ter acesso a uma notícia um pouco menos distorcida. E de repente eu descubro que, estudando russo, que eu poderia estudar chinês, uma coisa que eu sempre achei inalcançável. E eu comecei a estudar isso meio que no momento providencial, cara, porque eu tava vendo o histórico do Preply e assim, os professores de chinês, no começo da plataforma, eles custavam R$ 5 a hora. Nossa, ok. E agora, assim, eu tô pagando 50, o que eu acho muito barato, que é tipo metade do que eu cobro. E, mas não é essa a tendência. A tendência é uma apreciação do yuan. E se eu ficasse mais uns 2 anos enrolando aí, talvez o dia que eu finalmente quisesse estudar chinês, não vou dizer que todo chinês vai enriquecer assim, mas o dinheiro lá pode se valorizar. É ruim para o modelo de negócio que eles têm hoje, mas para daqui a um tempo pode não ser mais. E aí o negócio pode virar uma Alemanha, que se você quiser fazer aula de alemão com alemão, você vai pagar uns 150, 180 conto, porque a moeda e o custo de vida lá é muito forte. Sim. E no caso, para a China, você fala assim, pode ser positivo a longo prazo porque significa a superação do yuan acima do dólar, né? Cara, E a troca de hegemonia finalmente. e seria exatamente essa troca de hegemonia, porque eu falei, puta que pariu, cara. Esse negócio, ele tem tudo pra acontecer. Porque, você lembra quando... Você não lembra porque você é muito novo pra isso, mas na década de 80, uma família precisava trabalhar muitos meses para ter acesso a uma televisão japonesa, por exemplo. Porque o nosso trabalho aqui, ele era muito depreciado em relação ao trabalho do japonês e do próprio americano também. Então, se a sua economia é mais fraca, teoricamente você tem que trabalhar muito mais para alcançar, para ter acesso ao que é produzido na economia mais forte. E a China, ela está jogando esse jogo, mas a gente não sabe até quando. E, Não e, sabemos. e assim, a gente. É muita pretensão de um país de 200 milhões de habitantes falar assim: os caras sempre vão querer vender pra gente, então a moeda deles vai estar sempre sucateada, porque eles têm 1 bilhão de pessoas lá. E a hora que eles falarem: não, a gente vai viver do nosso mercado interno aqui, aí você pode entrar pra querer comprar um joystick chinês que você tá acostumado a pagar, tipo, 80 conto, e ele pode estar num nível que você não tem condições de bancar. Aí você vai ter que se contentar com outros produtos de qualidade inferior, de outros países que vão começar a se desenvolver. Sim, eu não acho que a gente corre esse risco porque não está nos planos da China fechar o mercado. Uhum. Ou ser uma economia autossuficiente, independente dos demais. E porque isso significa se desassociar dos países. Se ela, Porque se ela, a gente já falou disso se ela aqui. ficar forte igual o Japão, de ter uma moeda e uma economia forte igual o Japão, né? Tipo, é o jogo dele ser a indústria do mundo e ocupar espaço. Sim, eu dei uma Também. viajada grande agora. Só de me escutar falando, eu já percebi a bosta que eu falei, esquece. Não, tudo certo. Tem Não, mas países que ótimo. adotam esse tipo de coisa, não é o chinês. Não é o chinês, mas tem muito país aí que adota. E, assim, a maneira com que a China fez com que todo mundo fosse dependente dela, Uhum. assim como os Estados Unidos fizeram com o Não, dólar, e né? vai Fazer todo continuar mundo usar sendo. dólar, petróleo. Sim. Esse controle ela não vai abrir mão. Eu tenho até minhas dúvidas se ao investir em todos esses países que ela está investindo, o quanto ela vai controlar a industrialização desses países também, porque não teria porquê, né? Exato. Bom você tocar nesse ponto até porque eu vi hoje no Twitter, até descobri que esse vídeo é antigo. Eu vi um vídeo do Lula falando sobre industrialização no Brasil e como ele estava assustado com a presença da China aqui. É, eu não sei se não contaram para ele que basicamente todos os países estão sofrendo do mesmo mal, entre aspas, né? Uhum. Porque ele estava falando que 90% dos eletrônicos são chineses, da fabricação de chip e outras coisas lá. Basicamente, quase tudo que é industrializado, 80%, 90% o mercado é chinês. Ele está descobrindo então o a gente básico. completamente... Sim. Exato, mas eu já achei estranho porque é um vídeo de 22. E é interessante também o quanto as empresas chinesas elas chegam discretamente e ou elas abrem empresas discretas ou elas
ou elas simplesmente começam a comprar loucamente ações. Sim. E a presença de capital chinês na SP500, que é a Ibovespa, só que dos Estados Unidos, é assustadoramente gigante. Assim. Sim. Eu tava assistindo uma live do Farinazo, ele tava falando justamente sobre isso, da competição que tem dentro de um país entre dois produtos específicos. Vamos lá, se for celular, nos Estados Unidos, por exemplo, tem o iPhone, que custa 10 mil e faz a mesma coisa que um Xiaomi de Uhum, 5 mil. uhum, O problema é que os dois são fabricados na China, uhum, uhum. entendeu? Ou Então, seja, tudo que a Apple tem de valor se desfaz se ela tirar o logo da maçãzinha mordida. exato. Então não adianta você ser anti-Oriente, anti-chinês, você dizer que não gosta de comunismo por aí. Você pode dizer à vontade aí dentro do seu território. Mas enquanto 90% da sua industrialização é chinesa, você está sustentando esse sistema que você fala que não gosta. Sim. De vermelho, azul e branco com estrelas na bandeira. Então, tudo que o veganismo prega, você pode aplicar para absolutamente tudo na sua vida. É tipo, o que. E não tô falando que vegano tá errado, tá? Mas quando ele fala assim que você consome um produto que tem origem animal e você patrocina o sofrimento de todos os animais que morrem de maneira cruel, sim. Então você basicamente não pode mais comprar nada. Então. Cara, eu não ia entrar nesse assunto antes de ouvir o Fábio, mas já que você tocou, eu vou falar de outra coisa que eu vi também. Um vídeo falando, me colocou pra pensar, cara. É um meme. Eu nem sei quem é o cara que tá falando do vídeo, mas enfim. Ele faz uma crítica aos veganos, justamente porque ele traz a problemática de onde vamos plantar tudo que os veganos consomem e que uma sociedade vegana teria que consumir. Vamos lá, eliminamos todo o gado, eliminamos vírgula, né? Deixamos ele solto. E aí passamos a plantar tudo que a gente precisa consumir. O que é necessário para a humanidade inteira consumir, se a gente estiver pensando só em planta, a gente precisa de tanto agrotóxico e precisa... Uma coisa que eu aprendi também com esse vídeo é que você acaba com todos os biomas. Sabe? Se tem... eu não sei termo técnico de nada, mas se tiver... um bioma, várias espécies vivendo ali em determinado território. Aí você precisa plantar uma coisa, você precisa eliminar todas as espécies para que só sua planta cresça saudável. Entende? O ponto dele para você ser vegano, você elimina muito mais animais. É como se fosse a bateria do carro para os combustíveis. Você move a chaminé de lugar. Você tira da sua frente e não lhe incomoda mais, entende? O ponto assim, o Fábio ele vai vir e vai dar um baile porque ele já me deu spoilers, assim, para falar sobre impacto de caça, impacto de importação de espécies, impacto tipo, ele tem muita base para falar sobre isso. E eu tô ansioso para chegar segunda-feira para colocar esse vídeo logo, que eu não vejo a hora. Agora, essa coisa de, por exemplo, você precisa o espaço que você tem um boi, você pode plantar muito grão de bico e você pode sustentar muito mais pessoas e aí você pode acabar com a fome. Isso esbarra no problema de que a fome existe não porque a gente não tem capacidade de gerar comida, é porque não existe interesse econômico em dar comida de graça e nem que todo mundo não tenha direito de escolher aquilo que vai comer. Sim. Então tem várias coisas falsas aí no meio. E aí quando você fica falando, não, esse é o certo e o problema do mundo é que tem o outro que tá errado, aí você se cega a outras alternativas que você poderia encontrar para consumir menos água e criar animais de uma forma que as pessoas simplesmente não querem abrir o discurso para discutir e para debater se é válido ou não. Sim. São muitos problemas, muitos fatores para a gente levar em consideração. Sim. Sim, falando mais uma sobre agronegócio, só pra gente voltar para o assunto principal. É cedo para dizer, porque eu vi pouca notícia até agora, eu só me informei pelo MBL nos grupos que eu passei, fiz uma leitura dinâmica ali do que tinha saído de novidade.
Mas, basicamente, eu não sei se vocês ouviram também que vários núcleos do MST começaram a invadir terras produtivas, Produtivas. terra, propriedade privada aqui no sul da Bahia. Merda, cara. E o pessoal... Então, é aquele problema, né? A gente não precisa entrar em tudo de novo aqui. Uhum. Mas pessoas do Movimento Sem Terra se deslocaram em uma estrada enorme, ou a pé, ou foram levadas de ônibus, em um caminho que era cheio de terra de preservação via Estado, terra do Estado improdutiva e ninguém liga, Uhum. se deslocaram até uma propriedade privada específica de alguém que não votou no PT, Uhum. para incomodar, para encher o saco. E para agradar a base do Lula, que ele ele quer fazer esse barulho para manter o capital político dele na base. Pra, Tá pra ter o questionando que ele sobre mostrar na TV pra quem o idolatra, né? Porque aí, assim, não só estamos invadindo terra, como estamos invadindo terra de rico que não apoia a gente que luta contra a gente, quando na verdade você tem aí muita terra improdutiva e federal que poderia ser simplesmente distribuída com um pouco de esforço, mas que não vai ser porque não interessa aos donos das terras produtivas e não interessa ao próprio governo que tem que ficar vendendo essa esperança mendicante. Exato. Ai, E tóxico isso. demais. Eu tentando não ser tóxico, eu sou Oh, mas é o engraçado. que tem. Pô, você tá menos tóxico que o Lula, isso eu garanto. Porque, assim, essa é a melhor das hipóteses. Porque, na pior das hipóteses, isso é uma cortina de fumaça pra ele passar alguma atrocidade que ele não quer que a gente veja. Ele tá negociando na Câmara com líderes. Parlamentares trabalhando de terça a quinta, com Isso. salário acrescido de 33%. Aumentado, sim. Ah, cara, Uma produtiva. É o sonho, né? O sonho de uma certa galera aí que quer trabalhar menos. Mas, enfim, a solução que as pessoas acharam aqui no sul da Bahia foi se organizar. E aí, até de novo, um princípio bastante libertário. Pessoas tiveram a iniciativa de se organizar, fechar o ônibus, fechar a rodovia, sabe? uhum, Com carros, caminhonetes de um lado e do outro, trancaram o ônibus na rua e disseram: motorista, todo mundo que tá dentro desse ônibus aí, que a gente sabe que é do MST, vão dizer quem foi que pagou, quem é o responsável por vocês estarem aqui, qual é a missão, etc. Então, não sei no que foi que deu isso, eu só assisti alguns vídeos. Tem vídeos da sociedade civil se organizando com a polícia também para tirar uhum, os invasores da terra produtiva. Isso tudo deve sair no Fantástico aí com o viés político do uhum. Partido Democrata da Rede Globo. Vocês sabem o que é. Então, é isso. Eu tô só citando. Talvez na semana que vem, se desenrolar mais alguma coisa, eu trago para vocês e a gente se aprofunda. Mas voltando ao dia que a gente estava mesmo. Ah, vamos lá, o Ocidente, a OTAN, a OCDE, tá empurrando o Brasil no colo da China de novo. Uhum. Eu pensei, cara, que essa pode ser a oportunidade que o Brasil tem de se associar aos gigantes que já estão, já chegaram às vias de fato, né, os BRICS, Uhum. para tirar uma lasquinha desse conflito entre Rússia e Ucrânia, porque é o que todo mundo tá fazendo. A Rússia não aceitou as propostas de paz. Eles fizeram igual os ministros do STF, eles sentaram em cima. Uhum. Eles também não descartaram. Então eles querem analisar e negociar os termos com o Brasil e China. Isso quer dizer que eles não querem a participação da OTAN, da OCDE. E o que é que isso representa? Você já parou para pensar? Você tá tendo algum insight? Existe uma organização feita para manter a paz na Terra, a tal da ONU. Então, se o fim da guerra for negociado em uma cúpula fechada dos BRICS, se esse negócio der certo, não é só a OTAN e a OCDE que vão perder importância, que vão perder esse status de ter o monopólio da virtude, da moral, dos bons costumes ocidentais. Meu. Entendeu? Olha que. É uma quebra de paradigma sem noção para a história da humanidade, para a história do mundo.
Eu tô aquele meme assim, ó, pá, tipo, explodindo na minha cabeça aqui. Eu também uma dessa também. Eu fiquei meia hora olhando pra tela aqui sem fazer nada. Cara, faz. Basicamente, basicamente os BRICS se uniriam e diriam quem é o OTAN na paz mundial, né? Quem disse que você é o dono da boca? Rapaz. Eu pensei no Zé Pequeno, naquele livro lá do. Mas é exatamente isso, é exatamente Quem isso. falou que você é o dono da boca, rapaz? Não, sensacional, porque cara, o Biden passou uma vergonha essa semana. Aham. Deixa eu achar aqui, porque eu, sim, sou desatarefado, sim, eu fico postando coisa que ninguém entende. E a respeito daquele discurso ridículo com um monte de gente aplaudindo ele. É, é engraçado, né? Deixa eu compartilhar aqui. É isso que eu ia falar. Screen one. Eu sei que você não aguenta mais escutar essa história e que toda semana eu repito essa desgraça aqui. Mas Não, vamos lá escutar de novo. Fevereiro, Biden, temos tropas treinando em solo ucraniano, Putin não deixa entrar aqui, aí ele entra, aí o Putin vaza, e depois fala, o Putin não faz ideia da sanção que estão vendo, o Putin não faz ideia do que tá vindo para ele, nós vamos aplicar sanções, os bilionários russos vão ter seus iates confiscados. E cara, a única graça que teve nesse discurso dele dessa semana é que ela foi idêntica ao que ele fez em fevereiro do ano passado. Ele juntou um monte de gente pra bater palma pra ele lá, pra ele falar com uma voz grossa, Putin has no idea what's coming because we're going to... E ele começa a falar, a gente vai aplicar sanções, os bilionários russos vão perder os iates que eles têm e a gente vai investir $1 bilhão em armamento fiado pra Ucrânia, porque isso ele não falou, né? Que, tipo, isso é uma dívida da Ucrânia a partir de agora. Não, de jeito nenhum, tá maluco. E aí, assim, e o pior é que nesse discurso ele faz questão, cara, de engrossar a voz e falar assim, e nós estamos completamente comprometidos em defender cada centímetro da OTAN. E assim, isso sendo veiculado nos jornais como se puta que pariu, os Estados Unidos vai engrossar pra caralho com a Rússia agora. E isso não tem nada de diferente do discurso que foi feito há 13 meses, né? 12 Nada. meses. Absolutamente nada diferente. Só que Nada, aí assim. Passado o mesmo vídeo. Eu coloquei. Podia ter passado o mesmo vídeo. E aí eu coloquei. Eu preciso editar aqui porque. Eu coloquei 13 anos aqui, eu viajei. Porque são meses. Claro. 13 meses de ucraniano morrendo. Igual iraniano, iraquiano, sírio e afegão sempre morreram. E a indústria bélica bombando, o petróleo bombando, comida cara no mundo inteiro, todo mundo se fodendo no mundo inteiro e absolutamente nada de novo, exceto os Estados Unidos felizes vendendo gás para uma Europa que não tá tendo dinheiro para se esquentar, né? Sim. Essa semana eu vi alguma coisa justamente sobre isso, um vídeo antigo, eu não vou me lembrar. Ah, eu lembrei o que foi. Foi House of Cards, eu tava assistindo. Eu pensando, tô confundindo House of Cards com a realidade, eu vi um debate. Mas uma das tretas políticas, porque eu já tô nas séries finais, né, que ele já é presidente. Spoiler de House of Cards dessa altura. Então, quando ele é presidente, uma das tretas que ele tem com o Estado de Israel, se não me engano, é justamente sobre o gás. Uhum. E que na série eles falam do interesse americano de vender o gás, de acessar mais mercados e alguma coisa dependente da Europa. Tem uma treta dessa muito parecida com a realidade. Na hora, peraí, eu tô assistindo uma série ficcional, porque vocês estão falando do mesmo problema que tá acontecendo. Meu Deus, cara. Sabe, alguns anos atrás, interessante. Eu vou ver se eu resgato essa cena pra falar disso exatamente. Porque, porra, é interessantíssimo. E sobre Rússia, cara, tem um problemão acontecendo. Eu não sei
Eu não sei o quanto disso é verdade de fato, porque é uma treta que parece que tá vazando, sabe? Não é da mídia oficial russa. Uhum, É o Prigozhin, é o líder do grupo Wagner, tá se achando o máximo, porque ele ganhou muito capital político lá. uhum, E eles tiveram uma vitória importante essa semana, que eles tomaram, eu não sei se tomaram ou se conseguiram dizimar todas as tropas ucranianas, alguma coisa assim, na cidade de Bakhmut. E aí o Prigozhin foi lá em pessoa, uniformizado, subiu no topo de um prédio para mostrar a cidade toda devastada e disse: pronto, tá vendo isso aqui? Isso aqui é obra do grupo Wagner e a gente tem muito orgulho disso e tal. Nas entrevistas que ele tem dado, nas declarações públicas, ele diz que o exército russo não é a mesma coisa sem o grupo Wagner, que se não fosse o grupo Wagner, é, talvez a OTAN conseguisse reconquistar tudo até a Crimeia. uhum. E aí, o que é que isso quer dizer? Ele tá ameaçando, tá fazendo ameaças públicas à integridade do Putin, porque isso não é ruído, sabe? Tá saindo da boca dele isso. E aí a gente não sabe. Lembra que eu falei sobre estratégia? Uhum. Eu não sei se isso é para confundir o Ocidente, para eles acharem para eles se sentirem confiantes para tentar atacar a Rússia, para parecer que eles estão brigando entre si, sabe? Não Uhum, sabe se uhum. o Putin mandou ele falar isso Ou se o ou se é negócio é de isso de verdade fato que tá mesmo. acontecendo. Exato. Então, O por que que não seria saber o que está se melhor? passando dentro da Rússia, Para a situação hoje, o que seria melhor? Uma dissidência seria melhor para a gente chegar a uma resolução logo? cara, é uma pergunta difícil demais, porque são tantos fatores a se analisar. Melhor para quem? Não, para a Ucrânia. O que seria melhor para a Ucrânia hoje? Pela integridade da Ucrânia, eu acho que seria melhor o Putin brigar com o Prigozhin mesmo. Mas assim, ia ser daquele jeito, né? Agora vocês trabalham para pagar imposto metade para o Zelensky e metade para o Biden. A gente vai sacrificar a vida de vocês mais um pouco para expulsar as tropas russas. Se isso for verdade de fato, eu acho que até seria o A tipo de guerra coisa acabaria mais que. rápida, né? Tipo, se isso fosse É, verdade, a guerra acabaria mais rápido. sim, mas eu já tô tentando pensar à frente, porque essa derrota nesse nível, eu acho que significaria outra humilhação para a Rússia do nível queda da União Soviética, de Aham. novo. Então acho que o Putin cairia, não sei quanto mais territórios eles iriam reivindicar. Seria o tipo de coisa, por exemplo, da Chechênia, Geórgia, se declararem independentes, entendeu? São territórios já anexados pela Rússia e ninguém contesta mais. E aí você Até acua o cara na beira do precipício e aí ele se torna extremamente perigoso. Exato. Ou isso, ou a Duma ia derrubar ele. A Duma é o parlamento russo. A Duma derruba ele, coloca uma pessoa moderada, um dos que o Putin não conseguiu matar. Não sei se ainda tem. Mas coloca uma pessoa moderada lá para negociar com os Estados Unidos. Acordo de paz. O que é que a Rússia vai perder, já que ela é um país derrotado em guerra de novo. Então, acho que isso está muito longe de acontecer. Tá muito longe de acontecer porque o. E essa treta da China desenhando o mapa, você acha que isso é poluição também? É ruído? Não, acho que não, porque Eles estão contestando veio. essa área aqui, né? Do tipo, isso daqui já foi China, essa área aqui já foi China e foi tomada pela Rússia. E o que você sabe Essa eu não sobre essa peguei. história? Eu sei que tem um território contestado aí, que tem rusgas entre China e Rússia, ali próximo de Vladivostok, na fronteira com a Coreia do Norte, mais ou menos. Eu sei que esse território já foi de todo mundo que tá aí perto. Sim. Até do Japão, se pá. E aí a China, por meios oficiais, ela publicou um mapa de uma extensão subindo essa parte aqui, ó, incluindo essa parte aqui e sugerindo que eles estão querendo reivindicar essa área, mas eu não sei, assim, isso para mim tem muito mais cara de cortina de fumaça, do tipo, eu também tô insatisfeito e tô me aproveitando do momento de necessidade e fragilidade do cara para conseguir uma coisa que eu quero. É,
Mas para mim parece muito mais cortina de fumaça, porque o lucro que a Rússia dá para a China, estendendo esse conflito para sempre, ele é infinitamente maior do que pegar essas terras aqui que não sei para que vai servir para eles. Exato. Essa é a desvantagem do país autoritário, né? Que controla a comunicação. Porque é o tipo de coisa que a gente não vai saber se Nunca. tem Sim. contestação. Nunca é uma palavra muito forte. Acho que não tão cedo. Acho que mais pra frente, se um dia a China se desentender com a Rússia por qualquer motivo que seja, e esse território virar contestado de novo, talvez, sei lá. Porque se fosse no Ocidente, estaria partidos políticos de tudo que é lado, falando a favor, falando contra. Então, seria mais fácil de fazer uma análise baseado no que está acontecendo agora. Se fosse alguma proposta, um PL, uma política pública, qualquer coisa parecida. Mas esse tipo de coisa a gente não vê a China, porque ela não divulga. Uhum. Então, isso é o que ela está falando para o Ocidente. Se é verdade, se é mentira, meu Uhum. amigo, só nem o Biden sabe, não faz a menor ideia. Então, pode ser também, de novo, o que aconteceu no início do conflito. Eu lembro de ter falado que a China ameaçou a Rússia no início do conflito. Que naquele tempo que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, que a gente não sabia se o Putin ia morrer, se alguém ia tentar matar o Putin, se ele ia sofrer um atentado e tal. Eu falei que a China tinha se oferecido para comprar estatais russas. Uhum. Aquilo é um cavalo de Troia, é uma proposta muito da indecente. Uhum. Porque significa se apropriar de recursos naturais, de recursos estratégicos do território russo e daqui para frente, né? Não só do governo Putin, mas você está entregando soberania para a China. E soberania não se negocia. Uhum. Pode ser mais uma dessa. A China ameaçando a Rússia, olha, se você perder esse conflito aí em cima, eu vou me virar contra você, eu não quero nem saber. Entendeu? Pode ser isso também, sabe? Só Caramba, especulando. cara. Pode ser isso também. O Xi Jinping ficar falando que o Putin é o melhor amigo dele? Sei lá. Eu acho que essa é só a maior guerra de proxy da história. Eu acho que é a China deixando de ser. É a Rússia deixando de ser potência controladora de. Pera, os Estados Unidos eles tinham o Irã e a Rússia tinha o Iraque, né, no começo do conflito ali, né? Agora me fugiu como que era a ordem Não, os Estados exatamente. Unidos derrubou o Saddam Hussein, então eles tinham o Iraque. Eles ainda têm o Iraque. O Irã sempre O Irã foi sempre foi mais russo. ou menos Rússia. Mais ou Ah, menos. sim, sim, sim. Então, toda aquela guerra do Golfo, em que os Estados Unidos ele veio aqui, mirou o míssil e errou, naquele errou o alvo, ele errou o Iraque. Sim. Sim. O estado mais desenvolvido do mundo, a maior tecnologia que a humanidade foi capaz de produzir, errou o país. Não, então, historicamente a Rússia ela sempre teve os proxies dela aqui, mas ela é o proxy da vez, eu acho. Porque, sim, ela tá lutando por questões legítimas de soberania, de poder, de reconhecimento, de proteção, mas ela é muito. O maior beneficiado disso tudo aqui está sendo a China, pelo meu ver, né? Se a economia da Rússia não caiu de vez, se o rublo ainda vale alguma coisa, é graças à É China. graças à China, só que aí assim, eu sustento a sua ambição, eu banco a tua guerra, só que a sua alma é minha agora. Tipo, não tem. Assim, Tem. você pensa que tá tudo de boa para a Rússia porque eles são agressor. Porque assim, Eles. você vê que a Ucrânia tá com a arma na cabeça e a Rússia não. Parece que a arma é só da Exato, Rússia, né? parece que a arma A propaganda do Ocidente diz que a Rússia tá apontando arma para a Ucrânia, mas tá a OTAN inteira apontando arma para a Ucrânia e a Rússia apontando arma para a Ucrânia. E. E talvez a China também esteja apontando para o Putin. Esse é o ponto. Exato, porque a Rússia ela pode estar. Assim, não, isso não tem como a gente saber, a gente tá olhando de fora. Mas o Putin pode estar louco para acabar com essa guerra e a China pode estar lá nas costas dele falando: não, continua aí. Ainda não, o Ocidente tá perdendo mais que a gente. Calma, Continua aí, segura. que pra mim tá bom. E agora imagina você ser o Putin,
e você ficou 40 anos arquitetando um plano para fazer o seu país soberano novamente, respeitável novamente, e você continuamente vai sacrificando soldados e mandando gente para morrer, porque o cara que está financiando o seu sonho, financiando a sua guerra, não deixa você voltar atrás, porque até agora ele já gastou muito. Sim, sim. Talvez quem tem alguma informação privilegiada sobre isso hoje, sobre toda essa especulação que a gente está fazendo, é o Lukashenko, que é o proxy da Rússia e que o Xi Jinping chamou para conversar no início da semana, que eu até lhe mandei a notícia. Ele é de Belarus, né? É. E a gente não sabe se a China vai vir Ah, é novamente pra verdade, a ele. China chamou o cara para conversar. Sim. Presencialmente, isso quer dizer, tipo assim, não tem nada que seja conversado presencialmente que não dê pra fazer uma reunião de Discord e acertar a parada. Aham. Então, isso representa relações diplomáticas diretas entre China e Bielorrússia sem pedir autorização pro Putin. Entende? Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza que o Putin não tá confortável com a posição que ele tá em relação à China. Ele teve que depositar muita confiança para fazer isso tudo, entendeu? Sim. Para resgatar esse suposto orgulho do povo russo, que a gente sabe que é uma parcela, que boa parte não concorda com o que está acontecendo. Tem um menino que tem um canal no YouTube e ele aprendeu a falar russo sozinho, na internet mesmo. E ele fica entrando naquele Omegle e conversando com as meninas e chavecando as meninas. E é muito legal o canal dele, cara. Ele é muito. É um menino, assim, ele deve ter uns 20 anos. Mas aí você vê as pessoas que aparecem no Omegle são. Você consegue humanizar as pessoas e você vê que a maioria não tem nem informação do que está rolando de verdade, do tamanho das atrocidades que estão acontecendo, porque a informação é muito filtrada para chegar neles. De fato. Cara, a quantidade de coisa que eu aprendi, que eu descobri que eu não sabia depois que eu entrei na faculdade, foi, sei lá, sem noção. Eu tento passar o máximo possível disso aqui pra vocês, né? Então, E depois que começou a guerra também, o quanto a gente foi estimulado a descobrir, por curiosidade, porque a gente nunca ia prestar atenção nisso se não fosse a guerra. de fato. Mas, assim, é um conhecimento muito valioso, só que eu tava imaginando como seria ter vivido outros tempos piores do que esse. Porque se tem uma profissão que gosta, entre aspas, né? Gosta, se dá bem com o que está acontecendo, é as associadas à diplomacia, relações internacionais, Uhum. política doméstica, ciência política, as pessoas que estudam essas coisas, filosofia também. Essa galera fica muito empolgada estudando conflito, porque é prato cheio pra gente. Eu fico imaginando o que seria ter esse conhecimento que eu tenho hoje na Segunda Guerra, sei lá. Sabe? Estando no Brasil, claro. Prefiro estar no Brasil do que em qualquer outro lugar que não teve guerra. O Felipe me salvou com essa recomendação de vídeo que ele me mandou. Eu não conhecia esse cara aqui e assim, a obra e o trabalho e a missão de vida do cara é simplesmente muito foda. E ele fala muito sobre felicidade, paternidade, e uma das coisas que ele fala cara, a gente vive num mundo muito foda e a gente só presta atenção no que não presta. E o tempo inteiro a gente lê jornal, espreme e sai sangue, como sempre foi. Só que você tem provas de amor e de humanidade em todo lugar. Né? É só você olhar em volta que você vê uma mãe chorando por deixar o filho no primeiro dia de creche. Que você vê um pai ensinando uma criança a tomar capote de bicicleta e consolando porque ele caiu e machucou o joelho. Mas aí ele vai lá e consegue. O tempo inteiro você tem provas de amor muito intensas à sua volta. E você não quer enxergar. E assim, o acesso à informação que você tinha antes. Eu vou trazer o Zé aqui pra gente falar da nossa infância na década de 80. Vai ser muito foda, cara, porque quem tem menos de 30 anos não faz ideia do que foi viver a década de 80. Quem tava aprendendo a andar na década de 90 acostumou a enxergar como normal coisas que quem veio antes simplesmente não conheceu porque não existia e não sabia-se que um dia seria inventado.
E hoje, cara, uma menina aleatória do outro lado do mundo, na China, arruma um emprego, e no momento em que ela arruma um emprego, ela publica, e tipo, no mesmo dia, 2 horas depois, eu vejo a notificação e eu fico sabendo sobre intimidades da vida da pessoa que ela tá compartilhando com uma pessoa que ela não faz ideia que tá olhando para ela. E isso potencialmente faz com que você tenha a perspectiva de um nativo instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Eu tive um momento, eu vou compartilhar uma coisa do fundo do meu íntimo, assim, coisa que não é fácil admitir, né? Mas tem um canal de um tal de Rafael, e ele viaja o mundo inteiro, e por um instante eu fui hater desse cara até eu entender que na verdade o que eu tinha nojo é porque tinha muito de mim, e tinha um lado que eu tinha mal resolvido em mim, que é muito explícito nele. Essa superioridade de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas, e ver que isso no Brasil é ultra valorizado, e você querer ganhar em cima disso. É você pegar uma pessoa inocente do interior que nunca conheceu nada lá fora, e ela te vê como uma pessoa superior, e você sabendo que não é, falando, não, é só mesmo, paga um jantar aí que eu te dou o privilégio de bater um papo comigo. Em algum momento da minha vida eu fui esse cara, e quando eu me toquei o quanto eu estava sendo nojento e escroto de tirar vantagem de uma admiração de uma pessoa que sequer procedia, eu criei esse ranço que me fez ser hater desse cara. E aí esse cara tá passeando em Israel essa semana, vendendo os cursos dele, falando que o que é ser nômade digital, e aí ele veio com um papo coach assim, por que morar num país de custo de vida mais alto? Porque nômade digital tem uma grana, você pode simplesmente morar no lugar mais barato do mundo e ser muito rico lá, mas aí quando você vai para Israel e vê que um café custa R$ 80, você se desafia a ganhar cada vez mais. Né? Você se desafia a ganhar cada vez mais vendendo o curso de nômade digital, vendendo a experiência de ganhar em dólar, beleza. Aí você fala... e aí, assim, pela primeira vez eu assisti o canal desse cara, não que eu não esteja falando com um tom de desprezo, mas pela primeira vez eu olhei e assim, não me subiu o sangue de querer esfregar a cara dele no asfalto. Eu falei, meu, coitado desse cara, porque por mais que ele ganhe grana tirando dinheiro de gente enganada, que pode até encontrar algum valor no serviço que ele vende, por que não? É um cara que conhece o mundo inteiro, mas conhece o mundo inteiro de maneira extremamente superficial, porque o que ele olha em Israel é quanto custa o café, e ele fica feliz porque vendendo curso ele consegue pagar aquele café. E aí ele pode dizer para todo mundo que ele esteve lá, mas assim, é uma pobreza de perspectiva de nunca, se ele tiver a oportunidade de conversar com um cara de Israel, ele não vai conseguir fazer as perguntas que façam com que ele cresça ao ponto de entender a perspectiva do nativo. Por quê? Porque ele só está olhando, ele chega num país e vê o que ele pode vender para um brasileiro no canal dele como superior, porque ele é tão foda que ele sabe. E fica uma superficialidade imensa. E eu me vanglorio muito da viagem que eu fiz para o Rio Grande do Sul. Não sei se eu te contei essa história já. Não, acho que não. Todo mundo que vem para o Rio Grande do Sul gosta de Gramado, Canela, toda aquela rota do vinho que tem um monte de cidadezinhas com um monte de pontos turísticos. Eu fui para Porto Alegre, aluguei um carro aqui, aí eu fui para Gramado, fui para Canela, fui para toda essa rota, e aí eu fui indo mais para o interior, passei por Bento Gonçalves e várias outras cidadezinhas. Só que ao invés de ir fazer a rota do turista, de tirar foto de tudo que tinha para tirar e tomar o vinho e visitar lá a fábrica de vinho, eu tentava sair um pouco dessa área e encontrar com gente que não estava acostumada a vender coisa para turista. E aí eu fazia amizade com essas pessoas e falava, vim de fora, tô pensando em morar aqui, jogar um chaveco desse, como que é a vida aqui e tal. Só que aí quando eu cheguei no lugar mais longe que eu fui e comecei a voltar, ao invés de conhecer gente nova, eu fui revisitando as pessoas que eu tinha conhecido.
Porque aí eu peguei contato e aí quando eu comecei a voltar nas cidadezinhas, aí eu já não era turista, eu era amigo. Oi, você voltou aqui, que legal, vamos tomar um café. E a gente sentava, começava a bater papo. E aí você começava a escutar outra versão da cidade. Né? Porque antes era um lugar tranquilo, aqui é cidade pequena, sua vida não vai ser igual a loucura que é lá em São Paulo. Aí aqui tem isso, aqui tem aquilo, tem um lugar ali para visitar, tem aquele parque, tem aquele negócio ali tem um museu. Aí quando você volta, você fala assim, essa cidade inteira tá na mão de 3 famílias, se você não puxa saco dos caras, você não arruma emprego. E aqui todo mundo fala de todo mundo e você não pode dar um passo pra lá sem fazer fofoca. Não que o lugar fosse um inferno. E não tô falando que em todo lugar eu escutei isso. Não foi em todo lugar que eu escutei isso. Eu tô dando um exemplo. Mas é que quando você de fato conhece a pessoa e extrai um depoimento sincero do que ela enxerga do lugar, e não do que ela foi treinada pela empresa dela para falar para os turistas, você tem uma outra visão que você não tem acesso na primeira visita, na primeira camada. Então, uma coisa é você conhecer o lugar turístico e chegar na Disney, só que você não sabe o que por trás daquele sorriso. Por trás daquele sorriso que você vê na Disneylândia tem uma pessoa que está tomando sol há 8 horas e que tá louca para ir embora e você não sabe o quanto é foda a vida dela para ela aguentar trabalhar naquele parque. Então, se você quiser conhecer a superficialidade para o turista, é uma coisa, mas você só conhece a vida de verdade quando as pessoas elas fazem confissões, depoimentos sinceros de como que é a vida delas. E aí, quando você junta todos esses depoimentos, você fala, beleza, eu sei como seria viver aqui. Então, de nada vale para mim ir para Dubai e conhecer o aeroporto e falar, nossa, a vida das pessoas é maravilhosa, porque é tudo lindo, é tudo de ouro lá. E você precisa de mais do que isso. Você precisa entender o idioma, a cultura, o estilo de vida, os hábitos das pessoas, e você não consegue extrair isso das pessoas com a arrogância de quem já conhece tudo porque tem dinheiro para pagar entrada nos lugares. Você tem que conversar com um indiano que migrou pra lá com promessa de trabalho e mora longe do centro. Exato. Aí talvez você conheça exatamente o que é Dubai. Exato. Ou como eles chegaram naquele ponto. Então, É um conhecimento muito valioso. Então, quem é o cidadão de Israel? São aquelas pessoas que estão dando entrevista, que falam quanto ganham e que por isso elas podem pagar o café de R$ 80? Você tem certeza que viver em Israel é isso? É trabalhar naquelas grandes empresas que pagam tudo aquilo e que, portanto, você deveria comprar esse curso para poder um dia trabalhar e ganhar o salário de Jerusalém? Tem mais para conhecer do que somente os vencedores, em qualquer país, em qualquer lugar que você vá. Israel principalmente, até porque é um lugar complicado, né? Tem gente de todo tipo, pode ter violência na rua generalizada a qualquer momento, pode ter um protesto bizarro. Ele foi até num tempo complicado. Não duvido que ele ouça umas sirenes aí qualquer dia da semana, que é comum. E você fala, nossa, um país rico, as ruas tranquilas, não é que as ruas estão tranquilas, elas estão vazias, porque as pessoas estão com medo de andar lá. Tem um ponto aí, principalmente nas duas principais cidades, né? Veja bem, nas principais cidades, nas maiores economias de Israel, Tel Aviv e Jerusalém, são as cidades mais perigosas para conflitos políticos externos. E é onde tem mais insurgências, né? Onde as pessoas descendentes ou que compactuam com os governos da Palestina ou árabes reivindicam poder, organizam protestos ou começam a violência generalizada na cidade. Eu não te mandei o vídeo do prédio que derrubaram em Gaza, né? Também não escutei mais nada a respeito dele depois. É isso, não sei, com certeza uma tragédia, mas não tô... Mas não escalou, né? Não chegou no meu radar. Mas não escalou. Procurei até na Al Jazeera, não achei nada. Então não deve ter sido nada muito grande, muito sério, assim, que envolvesse autoridades. Legal. É isso, eu acho que até Israel e Irã nesse momento estão esperando ver o que acontece entre Rússia e Ucrânia. Justamente porque, pelo que eu falei, né, dos tratados de paz, dos BRICS se organizando para tentar propor uma solução que a Rússia aceitasse.
Foi muito interessante ver isso essa semana. Até aquele canal que você disse que conhece, o cara que faz a historinha dos países conversando, ele coloca a cara dele. Então, até ele demonstrou isso no canal dele, que ele colocou o Brasil pedindo pra Rússia ficar quieta, e a Rússia falando, vou pensar no seu caso. E aí alguém nos Estados Unidos, a carinha dos Estados Unidos fala, como é que você fez isso? Eu vi um vídeo dos caras brigando por causa de capivara nesse canal, eu rolei de dar risada. A gente come capivara, e de repente parecia o Chaves, assim. Todo mundo quieto, virando pra cá. Muito bom esse vídeo, cara. Eu não sei se esse cara estuda RI ou se ele é um entusiasta do assunto, porque ele estuda muito, dá pra saber que ele tem muito conhecimento. Então, o cara consegue fazer piada porque ele tem um conhecimento muito grande, né? Sim. Ele estuda muito, dá pra ver que não é um conhecimento só de jornal, sabe? Sim, isso que eu falei sim. desse acordo, os Estados Unidos espantado, como é que você fez isso? É o tipo de insight que dá pra você ter, pensando assim na autoridade dos Estados Unidos, e é o tipo de sacada que ele conseguiu colocar numa piada, achei genial. E precisamos dizer também que, olhando de maneira pragmática, a China seria a única que teria capaz de pressionar a Rússia para o conflito, né? Já parou pra pensar nisso? Que a China é o único país que poderia fazer a Rússia parar imediatamente e que os Estados Unidos ele poderia muito bem escancarar isso para o mundo e pressionar a China para os Estados Unidos, para a Rússia, só que ele não faz isso para não passar mais vergonha que ele já está passando? Você tem muita razão nisso. É porque os Estados Unidos pedir para a China, para a Rússia moderar, é uma humilhação dizer... exato. Eu não tenho controle sobre mais nada, eu não sei nem quem eu sou mais. Não, e é pior do que isso, porque não é eu não tenho controle sobre a Rússia, eu não tenho, mas você tem. e eu tô te pedindo porque eu não posso te ameaçar. É basicamente isso. Então, sim, a guerra ela só acontece porque existem interesses e porque existem lados ganhando com isso. Sim, o que vai ter de americano rasgando bandeira, queimando bandeira em praça pública quando isso acontecer? Nossa, cara. É brincadeira. A fraqueza da democracia. Isso é fraqueza da democracia. Exato, então, assim, você ter um Estado forte é diferente de você ter um governo pouco. Essa utopia aí dessa galera. A China pode fazer isso à vontade. Pode falar, americanos, sai daqui das minhas águas, por favor. Pede pra Taiwan moderar no discurso aí, senão eu vou ter que invadir o espaço aéreo deles. Pro chinês comum, pro cidadão, pra sociedade civil, isso não significa nada. Ele nem fica sabendo que isso aconteceu. Sim. Isso é o tipo de notícia que vem pra fora, a imagem da China fica feia dentro dos Estados Unidos, mas ela não se importa com isso, porque os Estados Unidos estão financiando ela, gostando dela ou não. Então, não tem muito por onde correr não. Acho que em algum momento da história da humanidade, todo mundo vai querer aprender chinês, isso se não for obrigado. Eu não acho que os chineses eles vão chegar aqui e vão fazer o que os americanos fazem. Porque o que os americanos fazem eu vou abrir uma empresa aí. E aí quando eu chegar eu quero todo mundo falando inglês comigo. E azar o seu. E aí vem um monte de gente que se especializa, passou a vida inteira para se especializar na área e chega correndo para mim falando, pelo amor de Deus, me ensina a falar porque eu preciso apresentar um negócio pros caras lá. Sim, os chineses eles não vão fazer isso, cara. Eles não vão chegar falando assim, você é obrigado a aprender a falar chinês. Eles vão vão trabalhar com tradutores, vão trabalhar com outros idiomas, o inglês possivelmente, mas eles não vão impor cultura igual o americano impõe. Só que eles vão ter controle. E eu vou te falar, eu estava tendo uma conversa ultra confidencial com uma aluna minha. E ela estava me falando sobre todos os planos da empresa e sobre toda a zona que é, e aí eu abri o coração com ela. Eu falei, não acho que é só a empresa que você tá, porque a imensa maioria das empresas americanas são assim. E aí, para ela, eu comecei a falar nome de empresa mesmo. Eu falei, olha, tem essa empresa aqui, tem essa empresa aqui, tem essa empresa aqui, tem essa empresa aqui. E a empresa americana tem uma ineficiência sistemática. É uma ineficiência sistemática. O cara vem, ele investe rios de dinheiro e dá merda. Aí, quando dá merda, o cara manda o CEO embora, contrata outro. E é cultural que o CEO que entra, ele desfaz tudo que estava feito, porque aí ele vai inovar do jeito certo. E aí, ele derruba a casa e destrói tudo aquilo que estava finalmente quase funcionando e começa tudo
tudo de novo. E arranca rios de dinheiro da matriz, investe tudo e perde tudo outra vez. Então as empresas americanas, a gente olhando de fora, você não percebe, mas são rios, são assim, máquinas de queimar dinheiro mudando de política e de projeto. E isso meio que salvou a vida dela, sabe? Porque ela falou, nossa, eu achei que era só aqui que acontecia. Eu falei, não, relaxa. E sabe o que é pior? Eles vão captar dinheiro e vão refazer isso daí, vão consertar e vão continuar tocando. Essas empresas, elas simplesmente não desaparecem, mas o que vai acontecer é vender a marca para outro grupo. Esse grupo vai manter o quadro, vai manter a marca e vai começar a trabalhar de um outro jeito ainda. Mas isso não se esvai. Eu acho que vai chegar uma hora que a China ela vai começar com os grupos dela a mostrar uma eficiência tão grande que as empresas americanas não vão dar conta de acompanhar. Cara, eu vou registrar esse momento que eu tô falando isso para daqui 10 anos falar assim, isso daqui tá num vídeo meu de 2023. Maravilhoso. Sim, não tem como discordar disso. Porque daqui, assim, as empresas vão chegar, empresas de tudo, cara, que você pode imaginar, de medicamento, de estética, de uma série de empresas americanas que tem aqui, vai vir a contraparte chinesa, vai abrir, só que esses caras não vão fazer essas merda que gringo fica fazendo, eles vão ter controle rígido, embora não te forcem a falar chinês, eles vão ter controle rígido de tudo que está acontecendo e eles vão fazer planos, não de tempo de cadeira de CEO, mas plano de uma China de duração. Assim, eu vou fazer um negócio para consolidar e para não perder esse mercado nunca mais. E isso vai curar metade desses caras que estão nessa selva corporativa com problema psicológico e psiquiátrico, tomando remédio para conseguir dormir e depois acordar. Por quê? Porque o cara ele é contratado, ele tem expertise. Aí ele começa a receber umas diretrizes da empresa, que é umas metas que desde o primeiro dia do projeto ele sabe que é impossível de bater. Aí junta arrogância. Escreve, isso daqui vai sair no livro um dia. Alguém vai roubar isso daqui, vai escrever um livro e vai ficar rico. O americano ele chega com essa arrogância que ele tem, do tipo, eu sou Deus. Eu sou CEO, eu ganho 1 milhão por ano, eu sou o foda das ideias e eu pago consultorias uma mais caras que as outras. Aí eu desenvolvo o plano e taco o plano. Aí o brasileiro subserviente, com esse complexo de vira-lata, e ele fala, porra, mas isso daqui não vai dar certo, mas o cara é gringo. Mas o cara é gringo e ele é o dono do dinheiro e ele sabe o que tá falando. E aí junta tudo que não presta da nossa cultura, porque a gente é subserviente, a gente acha que o estrangeiro é mais inteligente do que a gente acha que com decisão do dono da fazenda, escravo não bota colher. E aí você não questiona o cara sabendo que vai dar errado e você executa o plano do cara e depois você é mandado embora. Só que nesse espasmo de tempo, entre você ser contratado para um projeto que você sabe que vai dar errado, até você ser finalmente mandado embora, vai uns 10 anos. E nesses 10 anos você fica sofrendo, pagando terapeuta, tomando remédio. Porque você sabe que o negócio não vai vingar, mas você tá lá todo dia falando, não, vamos, porque se eu sair daqui, eu vou para um outro emprego e eu vou ganhar 1/3 do que eu tô ganhando aqui. E isso resume metade da vida corporativa de empresa americana no país, cara. Pelo menos de quem sabe o que está acontecendo. O analista lá, ele não tem ideia do que está acontecendo. Mas aí você não entende, porque quanto mais você é promovido, mais você deprime na vida corporativa brasileira. Porque quanto mais conhecimento você tem do todo, mais você sabe que aquele negócio não vai dar certo. Sim. Eu penso que esse fator da gente ser um dia obrigado a estudar chinês, eu não acho que venha da China. É justamente por isso, porque a China se preocupa em não perder os mercados dela. E ela faz com que países sejam dependentes em infraestrutura, ou em dinheiro, ou em tecnologia, qualquer coisa que seja. Então, eu acredito que vai ser um pré-requisito para você subir de ranking dentro de algumas empresas. Como muitas exigem hoje que você fale inglês, mesmo você não precisando tanto para o cargo, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ser tão comum quanto nós vemos hoje as empresas exigindo que aprendam inglês. E não só isso, países que queiram essa vantagem competitiva, uma aproximação com um país que está, entre aspas, dando certo, talvez eles coloquem na grade curricular. A gente não é obrigado a estudar inglês aqui no Brasil.
mas o nosso MEC nos obriga a estudar, nem que seja superficialmente, uma língua estrangeira. E por tabela, por consequência, pelo inglês ser a mais bem sucedida nas últimas 2, 3 décadas, nós aprendemos inglês. Naturalmente, todo mundo tenta aprender inglês, pelo menos no ensino horroroso do MEC. Mas eu acho que muitos estados vão adotar o chinês como segundo idioma. Vão colocar em placa de tudo que é lado, e isso vai influenciar culturas. Porque a E aí forma de quem vai estar comunicação vendendo o curso do Fausto Vergara? Pois é. Não, eu Rafael não vejo tanto problema não, cara. Tipo, eu também acho. Não. Vergara é menção. É do inglês. É de um professor de inglês, Mário Vergara, aí, que ele é bem popularzinho. Eu conheço. Não, mas o meu ponto é. O que eu quero é não ficar dando aula de inglês e nem cargo em grande empresa. Eu quero bater nas empresas e oferecer o meu serviço. Chego lá e falo, eu vou facilitar a comunicação linguística e cultural de vocês. E cara, não duvido que um dia eu consiga ter a mesma satisfação que eu tenho dando aula para os meus alunos. É claro, de um jeito diferente, porque a vida vai ser muito mais difícil. Mas eu não duvido que eu fique rico fazendo isso. Eu também não. Porque bater na porta de uma empresa e falar assim, escuta, eu trabalhei no Japão durante 4 anos da minha vida, dos 10 que estive lá, construindo pontes entre pessoas que não se entendiam nem por 2 barreiras, o idioma e a cultura. Porque a criança chegava no inverno na escola, os professores abriam todas as janelas e tiravam a meia da criança, a mãe tinha um infarto. E queria bater nas professoras porque a filha dela ia ficar doente. Então eu tinha que ir lá e fazer uma tradução, não só da língua, mas da cultura, e ensinar como que se vive em cada lugar e por que as pessoas elas explodem e dão chilique, quais são as crenças que ela tem no país dela e que a gente tem que respeitar, já que a gente abriu a porta para você entrar. Então, um dia chegar para uma grande empresa e falar assim, vocês querem dar emprego para 5 mil pessoas, tem o RH, mas passa por mim também, porque aí eu vou fazer revisão da comunicação de vocês e ver de que maneira vocês entram em harmonia e com menos conflito possível. Perfeito. Eu estava pensando aqui na minha área já de internacionalização. Empresas que têm interesse em abrir em outros lugares, que estão pensando em ir para os clássicos, né? Para França, Alemanha, Estados Unidos, etc. Apresentar a ela a China e o mercado de 1 bilhão de pessoas e como se comunicar com elas. Entende o valor que você está se dispondo a produzir aqui no seu canal? É esse tipo de coisa. É muito engraçado, porque eu estava vendo uma mina que foi no restaurante brasileiro numa província chinesa. E aí ela começa a mostrar acarajé, coxinha, pastel. Aí ela fala assim, tem os caras aqui, ó, que acredita que eu vou contar um segredo para vocês. No Brasil tem gente que acha que pastel é uma comida chinesa, porque tem muito chinês que tem pastelaria lá. Essa foto aqui sendo do Brasil. Ela fala, não, isso daqui... Mas a gente tem uns croquetes parecidos com isso aqui, mas é diferente. E aí teve uma parte que eu morri de dar risada, porque o algoritmo de colocar legenda, a hora que ela fala coxinha, aparece na legenda assim, Gao, Shi e Nha. Só que Gao é cachorro e Shi é 11. Então todo mundo que vai para o Japão e tem um nome, para a China e tem um nome, e você tenta foneticamente alcançar aquele som, você só consegue através de caracteres. E esses caracteres, é claro que vão ter um significado para os caras. Então uma empresa, eu vou te dar um exemplo bem grosso, tá? Uma empresa brasileira que queira vender coxinha na China, ela tem que se preocupar que o nome coxinha vai ficar no outdoor escrito bem grande, cachorro 11. E que isso não combina com a coxinha que o cara tá vendendo. Então tem toda essa preocupação de quando você leva uma marca para a China, que não só o som soe bem para o ouvido chinês, mas que a grafia também tem alguma coisa que seja bacana. Então eles vão escrever Fausto, mas eles vão escrever as letras que soam menos arrombado possível, né?
Claro, a tradução não pode ser só você traduzir ao pé da letra e largar lá no outdoor, né? Você tem que criar um nome. Talvez você tenha que criar um nome pra coxinha. E o desenvolvimento da marca e do nome e como você faz a comunicação do que é brasileiro para a China e vice-versa, ele tem que ser muito bem pensado, senão dá muito errado. Então tem um espaço aí e que a inteligência artificial ela não vai conseguir pegar, porque são nuances que são muito subjetivas. E que não se vê assim, conteúdo da internet em volume suficiente para a inteligência artificial levar em consideração na hora de ela escrever o texto. E aí eu quero estar lá, eu quero falar assim, ó, eu ofereço esse serviço para vocês. Porque não tem tanta gente assim no mercado que fale português, inglês, entenda espanhol e fale japonês e chinês também. Sim. Desenvolvimento de marca é uma parada muito, muito gostosa de fazer. Sim. Falo que eu acabei de desenvolver uma, né? Vocês sabem. Uhum. Tô cansado de saber, inclusive. Eu vou até lhe passar depois, eu não lhe mostrei ainda, né? Leva Mas ali. eu quero deixar só pro. Mas já tem logo, tem a grafia bonitinha, tá registrada no INPI, pô. Bacana, bacana. Aí eu vou mostrar tudo de vez ao pessoal, né? Depois que a gente lançar o projeto no Catarse. Legal. Mas é isso, cara. Eu acho que de notícia do mundo que eu vi essa semana é isso. Assim, eu não fiquei muito ligado, mas as notícias foram chegando a mim via grupos de WhatsApp com professores e colegas. Uhum. Então não pude deixar de. Porque tava todo mundo espantado com todos esses insights dos BRICS. Isso não foi coisa minha também, né? Claro. Foi com auxílio da conversa do pessoal. Velho, a ONU vai perder importância. A gente tá vivendo um momento muito importante para a história. Se os planos da China e do Brasil de fato acontecerem, a gente vai se colocar no mapa de outra forma. Sabe, o que a Europa é hoje, a gente tá ameaçando tomar o lugar. Eu acho que é essa a proporção. Sim. É do Brasil tipo. tomar o lugar da Europa inteira, de todos os países. Aí eu deixo primeiro a China de fora, depois eu deixo a Rússia de fora, depois a Índia de fora, depois o Brasil de fora e faz o que o que a Inglaterra fez, né? Sim. Aí você, de tanto expulsar a gente, você acaba sozinho. Sim. É o jeito, a ordem natural. Tem mais uma coisa legal, acho que eu gostaria de comentar. Que na semana passada teve uma hora que eu me expressei muito mal e pra quem pegou fora de contexto não deve ter entendido nada. Cara, esse cara se diz libertário e ele fala na fala dele, ele fala que o comunismo funcionou. Calma. Eu acho que seria legal explicar essa porra. Quando eu digo que o comunismo funcionou, é que ele se propôs a muitas coisas e ele entregou de fato e se sustentou por muito tempo. Ele funcionou por muito tempo. Quer dizer, o comunismo não acabou da noite pro dia. Ele começou em 1900 depois da Revolução Russa, entre a Primeira e Segunda Guerra, e só foi acabar em 1990 e 1989, não lembro exatamente a data. 88, 89, quando caiu o Muro de Berlim. Então, ele se sustentou por 80 anos, mas não quer dizer que ele funcionou exatamente. Ao que ele se propôs para controle populacional, autoritarismo, isso funciona até hoje. Mas para questões econômicas, para ideologia mercadológica que eles tinham, aquilo ali foi uma máquina de destruição de riqueza e de fome inacreditável para a história da humanidade. E quem corrigiu isso no comunismo, quem conseguiu colocar comunismo funcionando em uma frase foi a China, justamente eliminando completamente as ideologias, parte da ideologia ligada ao mercado. Então, a China virou capitalismo para dizer que comunismo funciona. Então, não, essa frase ela é sensacional. Sim. Virou capitalismo para dizer que o comunismo funciona. Então você tem um partido comunista, um governo comunista, mas as práticas elas são completamente capitalistas. E toda a discussão, se a receita para o sucesso foi sair dessa definição, então o debate de uma definição contra a outra já está velho. Essa é pro Juninho.
Se a China ela teve que sair do comunismo e virar capitalista na prática, mas se manter comunista no discurso para ela dar certo, significa que para dar certo ela teve que cagar para a ideologia e ela teve que cagar para o sistema e ir para aquilo que funcionava, para aquilo que era pragmático. Então, se você está seguindo canais de comunistas que estão falando que o capitalismo não dá certo, que você tem que ser comunista, essa discussão ela já está velha, porque você está discutindo qual que é melhor dentre dois sistemas que não funcionaram. Não estou dizendo que o capitalismo não funciona, é só que o capitalismo solto, e aí assim, sim, eu estou indo completamente contra tudo aquilo que você acredita, o capitalismo completamente solto, ele se arruína. Então, a China, ela encontrou o problema do ar quente. Pera, deixa eu explicar isso. Imagina uma pirâmide. A base da pirâmide tá um monte de gente passando fome. Um degrau acima tá as pessoas que têm comida por dia. Um degrau acima tem pessoas que têm comida por um ano e que estão vendo como que elas vão ter que guardar essa comida para que ninguém as roube. Aí acima você tem empreendedores e você tem gente que já nem precisa trabalhar mais e que está pensando em filosofia, em plenitude. Você tem uns caras desses daqui que estão pensando em felicidade e que estão tentando fazer o bem para outras pessoas. No topo dessa pirâmide está o dono da Apple, está o dono da Tesla, está o dono da Microsoft, está o dono de todas as empresas que estão sugando todos os recursos de baixo para cima. Ar quente sobe. Assim, em São Paulo tem uns prédios que o cara quis inovar na arquitetura e aí o que ele fez? Ele fez um vão no meio do prédio, assim. E esse vão é comum desde o piso até o último andar. Aí o que acontece? Chega no inverno, os caras morrem de frio, velho. No primeiro andar, e quem trabalha nessa recepção se fode. Por quê? Porque o ar quente tá ligado, só que o ar quente ele tá indo todo para cima e a temperatura embaixo tá congelante para quem trabalha com aquela porta abrindo na cara dela e fechando o tempo inteiro. Ou seja, o dinheiro da economia ele vai todo pro topo e isso é inevitável e é um problema insolúvel do capitalismo. E o que a China está fazendo? A China está vendo todo esse dinheiro subir e está falando: é teu, dono do Alibaba, some aqui por uns meses que eu preciso fazer um negócio com a tua grana. E aí ela está permitindo que todo mundo seja livre, só que livre até um ponto em que o cara ele tem que ter responsabilidade social e que o interesse dele não pode entrar e bater de frente com o do Partido Comunista, que está pensando em como ele vence no mundo e não como que o João vence o José dentro do país deles. Exato. É um pensamento completamente coletivista e é isso que está fazendo com que a China estabeleça um novo meta. Exato. Então a China ela tá pegando o comunismo e tá dando risada porque ele tá falando: você tá achando que você vai ser Bill Gates aqui, otário? Você tá achando que você vai ser o Ike Batista e que além de enganar todo mundo você vai ficar com a grana? A China ela tá pegando os vencedores e tá falando: agora que você ganhou, você pode comer a melhor lagosta do mundo, você pode ir pro lugar que você quiser do mundo a hora que você quiser, você pode comprar o que você quiser, você pode ter um harém com um monte de mulher que se dispuser a trabalhar para você por dinheiro, você pode fazer o que você quiser, só que você tem responsabilidade social e eu quero que você invista no exército, ou eu quero que você crie uma empresa que não vai gerar dinheiro. Basicamente, eles estão tomando controle e sim, estão estatizando coisas que deveriam ficar na mão de pequenos arrombados que decidiriam a bel prazer o que eles fariam com a China. Ou seja, aquele G3 que fez essa palhaçada com as americanas e que agora está sendo socorrido, Exato. Na China não existe. Exato. Mas você entende que isso também não é capitalismo solto? Do jeito que você critica? Porque eu acho que tem um problema de semântica. Um conceito que não foi suficientemente explicado. Sim. Não é capitalismo solto. Isso daqui é o capital corrompendo todas as agências reguladoras. Mas o ponto não é simplesmente uma ideologia ou um sistema que, caso você adote, tudo vai dar certo só porque você está seguindo esse sistema. E todo canal que está dizendo para você isso está mentindo, porque o cara está partindo do pressuposto que se tudo tivesse na mão dele, ele resolveria, ele saberia fazer certo. Mas uma prova de que ninguém sabe como fazer certo é que isso não está sendo feito, cara. Simples assim. E a China também tá dando um monte de tropeço, também tá fazendo um monte de coisa errada, também tem um monte de gente morrendo lá, injustiçada, silenciada, tudo isso. Só que quando você pega o tabuleiro de War e fala assim, que país que tá ganhando aqui, inquestionavelmente, se você fala que não é a China, você tá mentindo.
Sim, de fato. Tem um fenômeno muito. Com a China, tem um fenômeno parecido com o capitalismo que está acontecendo. Eu não sei qual é a proporção do que está acontecendo na China. Vou explicar. Depois da Revolução Industrial, a população do mundo cresceu e a pobreza proporcionalmente diminuiu. Uhum. Tinha uma pessoa muito rica para 99 pobres. Uhum. Esse é o modelo mais ou menos da monarquia. Eu acho que é muito mais que 99, mas só para a gente facilitar o raciocínio. Sim, sim. Hoje nós temos, sei lá, 60 pessoas ricas, umas 30 pessoas classe média e umas 10 pessoas pobres. Sei lá, eu tô fazendo porcentagem. Uhum. A proporção de pessoas pobres no mundo hoje beira os 10%. Acho que é um pouco mais que isso. É até uma pesquisa legal para você fazer aí. Joga aí no Google, Fausto. Quantas pessoas pobres existem no mundo hoje? 70 milhões de pessoas no Brasil. Não. Nível de pobreza no mundo: 8,4%. Pronto. Então, esse capitalismo predatório, cheio de distorções de mercado, cheio de Estado metendo o dedo e com muita desigualdade, foi o que fez a proporção diminuir. De rico para 99 pobres, para 92 sobrevivendo para 8 pobres. Essa é a proporção do mundo. Olha que interessante, no Brasil, no mundo a gente tem 8,4% de pobre, no Brasil a gente tem 30%. Exato. Então você não pode falar que o Brasil esteve nos moldes capitalistas. Você não pode falar que o Brasil é capitalista como o resto do mundo é. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, para você encher o saco desses socialistas que dizem que o Brasil é capitalista, que o problema do Brasil é o livre mercado. Porque se você admite que o capitalismo venceu no mundo, que o mundo é capitalista desde as revoluções industriais, desde o período pós-guerras napoleônicas, e admitir que esses números estão certos, que essas pessoas, esses 8% estão concentrados nos 30% do Brasil, na África quase inteira, nos lugares onde não tem empresa privada que você conhece. Esse é o ponto. Tem empresa privada demais na China. A diferença entre ela e os Estados Unidos é que eles enchem muito o saco dos caras. E que é coisa que os Estados Unidos já fez antes. Só que em proporções muito menores. E o que me preocupa, o que me incomoda, o que incomoda todos os libertários hoje, é a China estar dando certo. Entendeu? É um envolvimento do Estado no capitalismo que a gente defende, no livre mercado, que incomoda demais. Justamente por estar funcionando. Justamente a proporção, essa proporção de quantos pobres tem na China, quantos estão se desenvolvendo de fato, a gente não consegue averiguar, a gente não consegue contar exatamente, a gente não sabe exatamente quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram propaganda. A gente não sabe quantas pessoas estão enriquecendo na China, quantas pessoas são propaganda. Então, eu acredito que seja menor do que o que a China diz que é o paraíso deles, só que eu não acho que seja terrível, porque não é possível que a China esteja pobre e esteja absorvendo todos os mercados do mundo. Essa luta contra a pobreza extrema, se fosse propaganda, a gente já teria provas abundantes, assim, a partir dos próprios chineses, que têm muito mais liberdade de projetar o país para fora do que aparentam ter. E sim, os cidadãos, eles nascem com um lote de terra e eles conseguem subsistência com esse lote. E pode ser pouco, mas é uma garantia inalienável. Você não pode chegar pro cara e falar assim: tô vendendo terreno no céu, você troca pelo seu terreno na terra? Você não pode enganar o cara, porque é contra a lei ele te transferir a propriedade dessa terra, é tua. Então, a partir disso, você consegue tirar a pessoa do limbo em que alguém desempregado fica, porque é o cara que não sabe o que ele vai comer amanhã. Então, quando o cara não se desespera no que é que ele vai comer amanhã, ele consegue sentar e fazer um projeto para a vida dele. E eu acho que você conseguir sentar de barriga cheia e fazer um projeto de vida é sim liberdade. E é uma liberdade muito maior do que você poder votar em alguém. Um monte de gente vai
Me tacar pedra, mas foda-se. Ok. Não tem como discordar disso. O ponto é esse mesmo. A gente não tá atacando a democracia quando constata isso. É uma constatação da realidade, gente. O que é que a gente pode fazer? Os caras são mais eficientes, sinto muito. Agora, você tá vendo que todo mundo ataca a China de fazer é feito aqui também e na Coreia não tá dando certo? Então, se você parar para pensar em modelos em modelos políticos, você também tem um suposto partido aqui, onde o Kim Jong não sei o que lá, ele é só mais um parlamentar. Você também tem isso aqui. E por que aqui não tá dando certo e do outro lado tá dando? Não é o sistema que você escolhe, é pragmaticamente. Por isso que eu falo, quando você fica falando, olha, eu não meto o dedo no Brasil, na administração do Brasil, porque eu sigo o canal do Rafael, enquanto o Brasil não for anarcocapitalista, eu não vou me discutir porque tá tudo errado, porque imposto é roubo e porque eu não faço parte dessas bagunças aí que você faz. Aí o outro, ele tá falando assim, enquanto houver o capital, eu não me meto, porque tudo dá errado, porque eu já sei que vai dar errado mesmo. E aí é muita gente mantendo você acreditando nisso, e aí você sai completamente do cenário onde você acha legítimo questionar o Lula, porque dentro do governo dele, legisladores votaram que eles vão trabalhar de terça a quinta. Sim, exato. Esse conteúdo, dos dois lados, é contraprodutivo, porque deixa você alienado, revoltado com uma coisa que não tem como consertar. E te impede, se você está pensando em investir nesses canais, se você está investindo bastante tempo do seu dia com esses canais, com esse tipo de conteúdo, você está perdendo tempo que você poderia se dedicar a consertar sua própria vida se você estiver passando qualquer dificuldade. Agora para pensar, você é seguidor do cara que é anarcocapitalista e ele fala assim, tá vendo como o Estado não presta? Os caras vão trabalhar de terça a quinta, o que a gente pode fazer? Nada. Aí o outro vai no canal comunista. Você sabe o que é capitalismo? Pera. Eu vou te dar direito de se defender. Deixa eu só concluir meu ponto. Aí o outro, ele chega no canal de comunista e o cara fala assim, você tá vendo o que é capitalismo? É os caras trabalhando de terça a quinta. No comunismo isso não existiria. E fica um monte de gente preso num limbo em que se o mundo fosse de jeito que ele sabe que dá certo, nada disso estaria acontecendo. E aí você esquece que se todo mundo for pra rua ao mesmo tempo com uma pauta, não é brigar pela justiça, não é brigar pelo fim da corrupção. Se você for com uma pauta pra cancelar essa merda dessa lei que votaram no momento em que ninguém tava prestando atenção, eles vão ter que revogar porque eles são representantes do povo. A gente não vai chegar num ponto em que a gente vá se desgastar na rua para tudo que a gente acha que tem que mudar. Mas aberrações como essa, que são desrespeito na cara de todo mundo que trabalha de segunda a sexta, pelo amor de Deus, né? É isso, esse é o ponto. E o conteúdo para os anarcocapitalistas, para a maioria é isso aí. Para os quanto é a porcentagem de pobreza extrema? Aqui no Brasil, 30%. 30%. Então, para os 30%, e eu acho que para a maioria das pessoas também a que chega esse conteúdo, não é capaz, são pessoas que não são capazes de adotar as ideias do anarcocapitalismo e ficar completamente dependente do Estado. Porque o libertarianismo hoje é uma ideia cara. Uhum. Se você tiver grana, você muda seu patrimônio pro Bitcoin é caro pra caramba, você consegue fazer seu dinheiro trabalhar para você do mesmo jeito que você faz com a moeda Fiat, e tanto faz, sabe? E você se desvincula do Estado, você consegue parar de pagar imposto, só é muito caro isso. É muito caro e assim, é o tipo de condição que eu não consegui ainda e que eu não vou fazer com o dinheiro dos meus pais também, que eu não sou, né? Eu tenho índole. Eu tenho reputação. Mas aí é você vencer no jogo e depois começar a negar o jogo, entendeu? Você não participa da maracutaia se você conseguir fazer isso. Mas mas para você conseguir chegar nesse patamar, você já se beneficiou da maracutaia. Você tem que ser um sistema em cima de tudo aquilo que foi construído com o roubo do imposto, e aí depois, quando você se emancipa, você deixa de contribuir com aquilo que te formou. Eu entendi, mas é inevitável. Então... Você entende que não tem outros... O Estado condiciona... o Estado cria a condição de que não tem outra maneira de gerar riqueza. Você só tem essa. Eu comparo isso com o sacrifício que os chineses fazem. Alguém tem que trabalhar demais, alguém tem que fazer a parte ruim para que os próximos se beneficiem. Se seus filhos, as pessoas que vão herdar seu patrimônio e suas ideias, as pessoas que vão levar isso daqui para frente, não precisam mais se envolver com o sistema. Dá para
Já é possível, em alguns lugares, algumas cidades, você trabalhar só com Bitcoin. Dentro da Suíça, a Suíça já adota como moeda, uma das moedas oficiais para você circular. Eu vou te oferecer uma visão alternativa a isso. Isso foi uma conclusão que eu cheguei em 2012. Eu assisti não sei que palestra e as pessoas elas estavam falando justamente sobre imposto e distribuição. E aí o palestrante ele falou assim, todos vocês aqui são otários, porque vocês pagam tudo dobrado. E aí ele começou a falar, ó, você de janeiro a abril você trabalha só para pagar imposto. Você pega o seu ano, de janeiro a abril, você trabalha só para pagar imposto. Aí depois de abril, você acha que você é livre para gastar com o que você quiser, porque esse dinheiro é seu, certo? Errado. Você vai ser mais otário ainda, porque aí você vai pagar de novo por tudo aquilo que você já pagou. Você vai colocar o seu filho na escola, você vai pagar um plano de saúde, você vai pagar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você vai chegar em... e aí ele começou a falar o que você poderia fazer de novembro e dezembro. E aí eu falei, cara, é exatamente isso. É eu pagar muito imposto, e porque eu não quero ficar na fila do SUS, eu vou pagar um plano de saúde. Mas se eu quisesse, eu teria o SUS. Porque eu não quero que a Lana tenha que estudar na escola pública, eu vou pagar a escolinha onde ela vai. Mas se eu não tivesse dinheiro para pagar a escolinha onde ela vai, aí ela teria uma outra escola que seria um lixo, mas que seria uma escolinha, e eu poderia deixar ela lá para poder trabalhar. E aí tem tudo, as estradas que eu pago e depois eu pago de novo pela manutenção do meu carro, porque o cara falou isso. Você paga IPVA e paga imposto para a estrada, tá lá, mas aí depois você tem que pagar o mecânico, porque você passou no buraco e quebrou o amortecedor do seu carro, então você paga duas vezes. E o pedágio e tudo isso. E eu falei, sim. Então você é otário, E aí eu falei, tá. Eu estabeleci a minha meta. Eu quero ser um otário que resolve o problema em junho. Mas eu quero ser um otário. E quando eu falei isso eu tava com a Luciana nessa época. E eu falei, eu decidi o que eu quero ser da minha vida. Eu quero ser um otário de janeiro a fevereiro. Ok. Então eu tô te oferecendo uma alternativa a isso. Não foi de janeiro a fevereiro, foi de janeiro a maio. Eu falei, eu quero ser um otário de janeiro a maio, porque de janeiro a abril eu vou trabalhar pro governo, porque não tem jeito. E eu quero resolver todo o resto do meu problema até maio. Se em um mês eu conseguir pagar minhas contas do ano inteiro, tô sossegado, cara. E vai ser o meu jeito de me rebelar contra isso. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque todo mundo começou a ficar puto e querer tacar e querer fazer alguma coisa em relação a isso. Eu falei, não tem uma solução para ser feita. Mas aí é desistir da luta, sei lá. Mas assim, coletivamente dá pra gente iniciar uma luta contra isso. Individualmente não. Entendi o que você quer dizer. Não tem maneiras institucionais de ser... Coletivamente, eu e você estamos fazendo isso aqui, neste exato momento, nesse canal. A gente está tentando conscientizar mais pessoas, emancipar mais pessoas, para que um dia alguém veja isso daqui com influência suficiente para falar, tive uma ideia, galera, e nem mencione o nome meu e teu, e fale, a gente tem que cobrar pautas objetivas, a gente tem que exigir pragmatismo, a gente tem que ir em cima de coisas que deem certo, a gente precisa de uma reforma agrária, precisa da terra para as pessoas, a gente precisa convencer as pessoas que sair da cidade é legal e que elas podem gerar riqueza e conseguir liberdade de outras fontes. Isso daí a gente vai fazendo muito lentamente, mas você tem que se salvar primeiro, é o que eu tô falando pro Juninho. Não adianta você ficar tentando resolver o problema do país se você não tá conseguindo comida pra semana. Vamos conseguir comida pra semana primeiro. E eu falei, se eu trabalhar de janeiro a abril, se o Estado me faz de otário de janeiro a abril, isso tá pouco, porque na Idade Média era muito mais. No Japão era muito mais feudal. Lembra quando você falou como seria viver em outra época? Em outra época eu podia ter caído no Império Mongol, eu podia ter caído na Inglaterra na Idade Média. Então, se o dono da terra, o dono que tem o TACAP mais forte, ele tá me extorquindo só o meu trabalho de janeiro a abril, e como eu não vou conseguir negar isso pra ele,
Eu vou então tentar fazer com que a minha produção de riqueza ela seja tão grande que de maio a dezembro eu consiga não só viver com dignidade, mas planejar a minha aposentadoria, porque eu vou ter que ficar pagando INSS, mas eu tenho que pagar 2 vezes, né? Porque tem que ter previdência privada também. Por quê? Porque eu sou otário. Então vamos ser otário, mas vamos ter uma previdência privada que realmente me garanta uma dignidade. Então, eu me rebelo contra isso quando eu consigo. E essa vitória não tá para todo mundo. E eu não podia simplesmente pegar o microfone e falar assim: então vamos todo mundo se rebelar igual o que eu vou fazer. Porque não dá para todo mundo conseguir a riqueza de janeiro a dezembro, gasta de janeiro a dezembro, só com trabalho de abril e maio. Não tem de maio e junho, por exemplo. Não tem como. Para todo mundo, não tem como. Então, meu ato. Eu meio que discordo dessa porra, velho. Porque é possível aumentar a produtividade, otimizar o uso dos recursos, entendeu? Então eu acho que a humanidade, se você, para eu concordar com isso, eu tenho que aceitar que a humanidade já chegou no máximo da produtividade, no máximo do aproveitamento do uso de recursos da Terra. E eu tenho certeza que não. Você tá certo. Mas faz um recorte no hoje, por exemplo. No hoje, da noite pro dia, todo mundo conseguiu Não tem chegar como. no topo da montanha, não tem topo da como. montanha pra todo mundo. Isso aí é fato. Mas então, do mesmo jeito que a China está cobrando a responsabilidade social dos bilionários de maneira coercitiva, Sim. eu quero imaginar assim, se um governo pragmático impusesse um determinado comportamento de mim que tive capacidade de gerar riqueza acima da média. Eu não acho que eu tenho que sonegar imposto para mostrar o quanto o Estado oprime. Eu tenho que pagar e por pagar imposto eu tenho que exigir que ele seja gasto direito, e eu só não estou conseguindo fazer isso porque eu sou uma voz que está sumindo na multidão. Então eu tenho que despertar outras pessoas para falar: olha, se você não está conseguindo deixar de pagar imposto, então vamos cobrar para que ele seja usado corretamente. Porque se você instiga um pensamento nos vencedores que eles têm que parar de pagar imposto o mais rápido possível, você está salvando você, só que você está participando num processo que está impedindo que o resto se salve. Eu sei que eu tô colocando isso de uma maneira muito cruel, porque dá a impressão então que todo mundo que tem esse pensamento é cruel, e eu não acho que seja assim. Mas eu acho que quando você instiga: olha, se você já tem grana suficiente, coloca tudo em Bitcoin que você nunca mais vai pagar imposto na sua vida, a gente está ignorando que o problema é a má utilização desses recursos, e a gente está negando quem depende do pequeno percentual que de fato chega na base da pirâmide, a gente está negando a eles isso. Isso é uma visão completamente egoísta, e eu não nego isso. Porque o cara que... Eu só não vejo problema. O cara que fala assim: eu não vou pagar mais imposto porque só 10% vai chegar lá na base, de fato, só 10% vai chegar lá na base, mas aí se ele não participa com isso, os 10% que chegam é um valor menor ainda, que vão causar outros problemas muito sérios. E eu acho que se não houvesse... Eu vou trazer o Abdiel aqui, que trabalha 35 anos com impostos, para falar exatamente isso. O sistema tributário ele é feito para que ele seja extremamente complexo, que só os caras que são muito bons conseguem invadir. Ou seja, as pessoas mais bem capacitadas, elas conseguem não pagar imposto. Então você pensa que esse cara que consegue não pagar imposto, ele está preocupado em cobrar como que imposto está sendo usado? Se ele não tá nem pagando essa porra. Aí o cara que tá na classe média e que ele não consegue evadir imposto porque ele trabalha de carteira assinada, ele tá pagando imposto, só que ele tá pagando revoltado. Por quê? Porque os caras que mais deveriam pagar para contribuir com o bolo não estão pagando. E ele não tá vendo fruto nenhum porque esse dinheiro tá sendo mal utilizado. Então a gente tem duas camadas aí. Tem muita gente que deveria pagar e não tá pagando, e o dinheiro que tá sendo pago tá sendo mal utilizado. Ao invés da gente atacar esses dois pontos, é muito mais conveniente para a elite que os anarcocapitalistas eles se propaguem, porque aí ninguém vai cobrar o bom e correto uso do imposto, e ninguém vai forçar os grandes grupos e as grandes empresas a pagar os impostos que eles devem. Por quê? Porque é roubo. Agora pensa quanto dinheiro mais poderia entrar na Receita Federal, ao ponto deles conseguirem diminuir essa dívida ridícula que a gente tem, para que menos recurso do país esvaísse para pagar juro de dívida.
E imagina se as pessoas tivessem consciência, já que todas elas estão pagando de maneira proporcional, elas pressionassem quem tá em Brasília a gastar esse dinheiro direito. Porque, porra, agora eu tô pagando essa merda. Agora eu quero que você use direito, porque não tá chegando aqui no hospital da minha cidade. Cara, o que você está descrevendo, você pode defender em qualquer âmbito. Você pode ser de direita, de esquerda, tanto faz. Esse é o método como você vai se comportar diante do Estado, diante da realidade que está dada, Sim, né? sim. Só que... o que exatamente que eu ia falar que me fugiu a mente, meu Deus? Poxa, me fugiu completamente. Que porcaria. Relaxa. Desculpa ter me exaltado aqui. Tudo bem. Sim, essa estrutura que você descreveu da legislação, como é possível pagar menos imposto, tudo dentro da lei. Uhum. Existe um livro de regras imenso, que é o... eu não sei dizer exatamente, seu amigo vai saber com certeza, que descreve como é feita a tributação no país. O que é que você consulta para descobrir o que é que sua empresa vai pagar de imposto? Esse livro de regras, teve um cara, ele é digital, tá? Uhum. Teve um cara que imprimiu todo o livro de regras sobre todas as empresas e o livro ficou do tamanho dele. Do tamanho de uma pessoa. Sim. Então, chegar no conhecimento descrito dentro desse livro de regras para que você pague o mínimo de imposto é tão caro quanto comprar Bitcoin. Sim. Então, o Estado incentiva uma forma perversa, de forma perversa, para somente alguns conseguirem violar, entre aspas, as leis tributárias do país. Aí os caras que violam as leis tributárias, eles não precisam ler, porque... Você escolhe como é que você vai desviar, exato. Fausto. Ou você compra Bitcoin ou você paga um advogado caro para descobrir, para ficar sentado lendo o livro de regras lá. Não, os amigos Entendeu? do rei, eles têm essa fórmula, né? O que eu tô dizendo é que a elite, ela já tem os seus advogados, que já tem a fórmula que sempre funciona, né? E aí sobra para as outras empresas terem que gastar rios de dinheiro com isso. Sim. E do mesmo jeito que não tem como você fugir do Estado, não tem como você fugir de gente evadindo tributo. E outra coisa, essa máxima que você pensa de então a solução pode ser dar mais dinheiro pro Estado. Sabe o que é que o Estado faz com excedente? Aumenta o salário. Ninguém se preocupa com o que tá faltando não, cara. Eu acho que, assim, solução para essa complexidade, simplificação, só que isso a gente só vai conseguir com muita pressão popular. Uma simplificação tributária. E isso não tem argumento. Uma vez que, assim, você conscientiza a população do básico, e é por isso que a educação é tão ruim, para as pessoas não serem capazes de entender o básico, aí elas começam a exigir consegue-se um índice menor de imposto, só que muito mais difícil de evadir, e que vai aumentar a receita e que não vai onerar tanto todo mundo. Aí a outra parte é fazer com que essas pessoas, agora que passam a pagar, se mobilizem para exigir o correto uso da coisa. Não estou dizendo que a coisa seja fácil. Mas quando você diz que se você dá dinheiro para o Estado, ele aumenta o salário de parlamentar, e você usa isso de justificativa para comprar Bitcoin e não contribuir com o bolo, tudo bem que aquilo... Você deixa permanentemente de ter condições de reclamar qualquer coisa que seja. Porque é imoral que você não pague imposto e fique reclamando porque o imposto está sendo mal utilizado. Sim, então, fazer o quê? É o que tem para fazer. E as pessoas não pensam por essa alternativa que você pode estar defendendo, mas eu acho ineficiente, que seja. Mas a gente está tentando dar uma alternativa para o Juninho e outras pessoas que estejam assistindo o vídeo. Então, eu imagino 3 coisas que você pode fazer. Uma, você tentar consertar a sua própria vida, ignora os problemas. Esse é o primeiro passo e esse é inevitável. Isso. Você tem que resolver a sua vida. Outra, você participar do jogo. Você tentar... Tem um ditado, um princípio bastante libertário até que tem na Constituição não escrita, na regra não escrita, né, do Império Britânico, que é no taxation without representation. Uhum. Você não vai me taxar, eu não vou lhe pagar 1 centavo de imposto se eu não tiver uma pessoa que eu confio tomando as decisões, ou participando do processo de tomada de decisão. Então você pode usar esse princípio para
fazer com que as coisas que você defende aconteçam no país. Se você não participar do jogo, você vai ser governado por aquelas pessoas que querem Que querem participar. jogar o jogo, sim. Exato. Então, essa pauta que a gente bate bastante aqui da reforma agrária, por exemplo, o agronegócio participa do jogo. Tem uma bancada do agro dentro do parlamento. Por que eles não defendem reforma agrária? Porque a competição para eles não tem incentivo para que eles defendam, para resolver o problema de outra pessoa. Sim. O problema deles está muito bem resolvido lá dentro. Dólar sobe, tá bom para eles, que eles exportam. Dólar desce, tá bom para eles também, que eles vendem aqui dentro sem competição, ninguém liga. Então o agro sempre vai ser rico porque eles têm representação, eles participam do jogo. As igrejas e o narcotráfico também. As igrejas e o narcotráfico, que são a segunda coisa que mais dão dinheiro no país, também estão lá. E tão forte, tão pesada lá. Sim. Então isso, se você está revoltado com o sistema, você tem que participar dele. É se virar, ou participar do sistema, ou a máxima do libertarianismo, você junta seus panos e vai embora. Ou manda só seu patrimônio embora, que o governo não vai... Faz igual o Daniel Fraga. Só não vai provocar um juiz, senão a justiça aqui vai ficar te enchendo o saco. Mas dá pra você fazer. Sim. Então, são essas 3 saídas. É o jeito. Independente de visão política, a gente tá dando alternativa aqui numa discussão super construtiva. A gente tá dando alternativas pras pessoas, olha que bonito. Pra pessoas de todos os vieses, né? Então, não importa de que lado você tá nessa conversa. Você tem essas 3 aí, divirta-se. Cara, muito bom. Tem mais alguma coisa que você queira conversar? Porque pra mim... Não, aqui deu também. Eu fiz um vídeo e particularmente eu tô bastante orgulhoso dele. Não sei se teve tempo de ver, porque acho que foi hoje mesmo que eu lancei. Mas foi sobre esse livro Mayombe. Lembra que eu te falei semana passada? Que eu tava eu vi. Feliz por ter lido esse livro. É muito interessante o quanto a gente se parece com Angola e o quanto o sentimento de ressentimento, de diferença social, ele é tão grande e esse escritor ele colocou umas palavras muito legais, assim, coisas que eu pensava e não sabia como dizer, principalmente esse negócio de República Democrática popular. Vários autores ao redor do mundo falam a mesma coisa. Tá todo mundo apontando esse problema da República Democrática Popular. Mas é porque ele coloca dentro de 2 guerrilheiros uma discussão com o vocabulário deles de uma forma tão legal, do tipo, cara, só de você ter todo esse conhecimento que você tem, já te coloca junto com os filósofos e não com o povo. Sim. E você está falando sobre coisas que a população ela não alcança. Então eles não vão ter nenhuma outra alternativa a não ser confiar em você. É muito... Cara, é uma leitura simples e muito enriquecedora. Claro, de fato. Se você quer só viver sua vida e não quer ligar para nada de política, beleza. Tem algumas pessoas que ligam para política e vão tomar as decisões por você, pela parte que me toca, né? Do governo tomando dinheiro e pessoas achando que tá tudo bem. Sim. Bom, acho que é isso. Por último, em relação a qualquer decisão ou desescalada que você tinha mencionado, o que no melhor dos cenários pode acontecer em breve? Estamos falando da guerra da Ucrânia aqui. Sim. Para curto prazo, tá todo mundo otimista agora, porque estão esperando a Rússia tomar a decisão sobre o que fazer com essa proposta de paz da China. E estamos esperando também uma resposta da OTAN e dos Estados Unidos e da ONU, porque a gente não espera que os Estados Unidos vai ficar quieto, né? A gente já estabeleceu que os Estados Unidos não é a parte interessada na paz. Não só isso, ele não é a rainha que morreu, a rainha Elizabeth. Não vai ter classe pra descer do salto. Então, é isso. Eu acho que se tiver alguma agressão, mais alguma escalada de conflito por causa de alguma coisa, eu acho que vem por parte da OTAN. Temos que prestar atenção no que sair de notícias sobre a Rússia, sobre o Putin, porque eu acho que é ele que tá com o bastão na mão agora sobre o que fazer, se a guerra vai escalar ou desescalar. E de novo, para as pessoas
levantarem as orelhas quando virem alguma notícia sobre escalada de conflito por parte dos Estados Unidos, porque essa vai ser a única opção possível se a Rússia recuar. Imagina que aquele site ucraniano lá que mostra as bombas. Imagina que aquele território todo parou de cair bomba e os russos estão não batendo em retirada, mas estão fazendo só os checkpoints e convidando os ucranianos para estabelecer relações sem a OTAN, sem nada. E os Estados Unidos tomam a decisão de continuar enviando armamento e pedem para o Zelensky não parar de atirar. Organizam uma ofensiva por parte da Ucrânia. Porque já ficou bem claro, nos últimos meses, o Zelensky pedindo autorização para os Estados Unidos para fazer investida. Então, a gente já sabe que a soberania da Ucrânia já foi de americanas tem tempo. E o Biden visitando o terreno que ele acabou de comprar também, aquilo foi muito simbólico. Então, é engraçado que o povo ucraniano ele tá colocado numa retórica tão desgraçada que se a Rússia parar de jogar bomba, eles vão falar acabou a munição deles, agora vão pra cima. Exato, eu não tenho dúvida nenhuma, cara, de que isso é possível. De tão privados de informação limpa que eles são bombardeados todo dia. Sim, mas essa é a questão da parte do Ocidente também. A gente não sabe exatamente o que está passando dentro daquele território. Eles estão sem energia, em grande parte. O Parinazzi falou disso naquele debate lá, que a Ucrânia hoje é um país tão autoritário quanto a Hungria, tão autoritário quanto a Coreia do Norte, não seria a Coreia do Norte, mas por parte da comunicação, por exemplo, o Zelensky eliminou mais de 300 partidos políticos. É um autoritário que gosta dos Estados Unidos, e isso ainda não foi falado, porque é muito recente, porque as pessoas não têm interesse em pesquisar esse tipo de coisa. Pessoas não querem se debruçar sobre esse assunto porque elas estão passionais querendo se defender da Rússia, né? Sim. Então Coreia do Norte é completamente exagero. Eu tô falando que não, é tão entendi, autoritário, tão controlador quanto a China. Hoje, ainda mais em tempos de guerra. Então ele tá controlando toda a narrativa, tudo que entra e sai dali. Você só ouve o Zelensky falar. Não tem uma mídia ucraniana independente falando o que é que as pessoas ali dentro estão pensando. Sabe? Com certeza tem gente disposta a... Tem gente oposta ao Zelensky dizendo, cara, esse presidente colocou a gente nessa situação. Tem muito ucraniano do lado do Putin, a gente não ouve as vozes dessas pessoas. Então, essa investida, eu não sei se é tão garantida assim, não. Eu acho que vai ter muita briga dentro da Ucrânia antes de tomarem uma decisão em uníssono, sem tropas americanas estarem lá dentro, entendeu? Eles só estão se defendendo. Não, sim, explodiu alguma coisa hoje em Moscou. Sim, faz sentido. Eu não sei exatamente o que foi, é cedo para dizer. Ofensivas ucranianas são muito tímidas, eles retomam cidades que a Rússia não estabeleceu ainda. É o máximo. Não tem uma ofensiva grande em direção a outra fronteira, a fronteira que já foi deles. Não tem isso, não tem. Então é isso, a gente tem que ter muito cuidado com as notícias que pregam uma mudança gigantesca no cenário, porque geralmente é ruído, né? Sim, é muito difícil tirar conclusão sobre qualquer coisa, por isso eu analiso as coisas muito pro longo prazo. Não tenho como verdade absoluta nada. Você pode dizer que tenho certeza de nada. Vocês podem ver que eu falo muito, apesar de eu não gostar de falar eu acho, eu falo bastante. Eu não tenho certeza de muita coisa. Se eu quisesse certeza, eu assistia Nando Moura, pô. Nando Moura é um cara que eu até gosto, mas ele tem tantas certezas que me incomoda. De que ele quiser certeza, né? Porque ele tá do nosso lado, né? Hoje ele tá do nosso lado, mas por muito tempo eu fui o cara que me desinscrevi do canal do Nando Moura até o Bolsonaro começar a fazer besteira. Porque eu não aguentava o Nando Moura falando bem do Bolsonaro e eu já sabia que ele era bandido. Dentro da faculdade as pessoas já sabiam, então foi intragável ouvir o Nando Moura naquela época. Tem um problema, quando um burro ele concorda completamente com você não pode ficar feliz com o burro, porque ele... Você não sabe por que motivos ele concorda com aquilo e... É verdade. E isso é uma coisa que eu posso me orgulhar. Não tem um canal desse YouTube, meu Deus, que eu assisto muito. Eu assisto muitos canais, eu acompanho muita coisa. Não tem um canal que concorda com tudo que eu digo, nem perto disso. Nossa. É igual uma pessoa. Incauta, completamente incauta. É diferente de falar burro, tá? Pelo amor de Deus.
Mas imagina uma pessoa incauta, completamente inocente em relação a todos os assuntos. Aí quando ela vem e te elogia e te coloca no pedestal e fala, você é muito inteligente, você é muito... Eu não posso levar em consideração um elogio de uma pessoa que criou uma projeção na mente dela de algo que ela não sabe o que é e que ela não entende. Sim. Então, se tem uma coisa que um intelectual não pode fazer, é sair aceitando elogio, porque a coisa mais danosa que pode acontecer na vida desse intelectual é ele acreditar que a pessoa que elogiou ele está certa. Sendo que ele não está sendo sequer enxergado. Então, o apoio do burro tem que ser a mesma coisa. Quando você escuta o Nando Moura defendendo uma coisa que você acredita, se você ficar feliz, você está sendo otário. Uhum. Eu não tô falando do Nando Moura pessoa, tô falando do personagem dele, tá? E do público dele que compra tudo que ele fala. O Nando Moura pessoa a gente não conhece, assim como a gente não conhece a pessoa Felipe Neto. A gente tá falando dos personagens. E os personagens são burros. Então, quando uma burrice dessa concorda comigo, e eu fico feliz porque o personagem burro concorda comigo, acho que eu tô sendo burro junto. Sim. Isso que você falou tem uma mensagem muito legal do Chico Anísio. Se eu não me engano é dele, eu tenho quase certeza que é dele. Que falaram que, ô Chico Anísio, as pessoas puxam tanto seu saco, as pessoas gostam tanto, sua comédia é tão boa. Ele, calma, minha comédia não é tão boa assim não. Eu não acredito que seja tudo tão maravilhoso quanto vocês dizem. Porque quando eu tava começando, a mesma galera tava falando que era tudo ruim, tudo uma porcaria. Eu não acreditei nelas, então eu não posso acreditar agora. Muito bom. Nada que a opinião pública fale pra você pode subir pra sua cabeça, senão você vai descolar da realidade. Até porque a opinião pública ela é irrefletida, né? São poucas pessoas que vão profundamente entender o que você está dizendo. Sim. Exato. E eu acho que esse é o maior problema da humanidade que a gente precisa superar. Nossos líderes, e aí eu falo de todo tipo de líder, eu falo dos 3 poderes, mais a mídia como 4º poder. Uhum. Toda pessoa que chega em cargos públicos ou que ganham altos graus de notoriedade, a tendência é um descolamento da realidade, de perda de contato com a pessoa comum. Sim. Então é o que leva a falarem muitos absurdos e sofrerem grandes cancelamentos. Se é que vocês me entendem. Meu, obrigado mais uma vez. Eu acho que eu nunca te falei isso, mas assim, eu tenho a sensação de que eu chego no final das nossas conversas e eu tenho uma sensação de gratidão tão grande que se você tivesse aqui, com certeza sairia um abraço e seria um abraço espontâneo, não seria desses abraços falsos de fim de programa, assim, sabe? Com certeza, é um abraço de gratidão de verdade, cara, dessa coisa recorrente que a gente tem feito aqui, que me faz muito bem. Uhum. Cara, quando tiver tudo dando certo de fato, eu vou aparecer um dia em Aracaju. Pode anotar. Não, vai ser muito bem-vindo. Aí a gente faz o primeiro podcast com vídeo. Comendo carajé. Beleza. Valeu. Grande abraço. Mais ou menos. Valeu, cara. Um abraço. Falou.